pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise. Boa noite, família! Mais um Fazendo Barulho aqui na sua Rede Vida de televisão. E nós queremos também acolher com muita alegria você que nos acompanha pela internet e pela Shalom FM. Um Fazendo Barulho todo especial para você na noite de hoje, com uma história que nós vamos trazer surpreendente, inspiradora e com certeza vai te ajudar a querer viver um tempo novo na sua vida de amizade com Deus, porque Ele viveu e se doou até a última gota de sangue. Nós vamos conhecer a história de alguém muito especial e o Diego vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Boa noite, Diego. Boa noite, Delny. A gente vai falar hoje sobre Ronaldo Pereira, um jovem da comunidade Shalom que faleceu aos 24 anos de idade, há 31 anos atrás, no ano de 1995. E o que é que tem de especial nessa história? Um jovem que ofertou toda a sua vida pela evangelização da juventude. Eu tive a oportunidade de conversar com o irmão dele, o Ricardo, e a Ana Paula Gomes, que é a biógrafa do Ronaldo Pereira. E essa história é muito emocionante, por isso que a gente quer compartilhar com você, principalmente porque está chegando o dia 17 de fevereiro, que é o dia tão importante, né? O dia da Páscoa do Ronaldo Pereira. E tem um detalhe também, Delny, muito interessante, que eu já queria adiantar, né? Desde já, né? Que é não uma coincidência, né? Mas uma graça também. A minha filha, a Maria de Lourdes, nasceu no dia 17 de fevereiro. Legal! No dia onde nós recordamos também a vida missionária do Ronaldo Pereira. Também a minha vida foi muito alcançada pelo Ronaldo e eu sei que ele intercede por mim, porque eu conheci a história do Ronaldo quando eu estava ali participando dos grupos de oração da comunidade Shalom e me chamou muita atenção a decisão dele por Deus. Ele que aos 18 anos deixou tudo para viver uma vida missionária e foi um grande evangelizador da juventude. A história dele me inspirou. Se eu estou aqui hoje também no Fazendo Barulho, se eu sou missionária, com certeza eu tenho a intercessão do Ronaldo presente na minha vida. Tenho certeza disso. Tem um dedinho do Ronaldo presente. Olha, antes da Delny chamar o conteúdo, eu quero lembrar você que está se aproximando o final de semana, o feriado de Carnaval, e a comunidade Shalom organiza em todo o Brasil o Renascer, Retiro de Carnaval da comunidade Shalom. Um evento que o Ronaldo teve a oportunidade de participar e de organizar várias vezes, né? Várias vezes aí nos seus primórdios a comunidade realiza o Renascer aqui em Fortaleza desde 1986 e é uma grande oportunidade de se encontrar com Deus no Carnaval. Exatamente. Se você não pode participar em alguma das missões da comunidade, tem também um evento no formato online, você vai poder acompanhar tudo pelo YouTube da comunidade Shalom e a gente vai poder também dizer ao longo do programa onde vai ter um Renascer mais perto de você. Então vamos lá, né? Vamos lá, começar porque eu estou ansiosa, quero conhecer mais sobre a vida do Ronaldo também. Pois então, eu vou lhe dar a honra de chamar. Vai. Com vocês, Diego Macedo, entrevistando a Ana Paula Gomes e o Ricardo Pereira. Então vamos lá para o nosso podcast hoje, que eu ia falar que é para falar do Ronaldo, mas não é falar do Ronaldo, né, Ana Paula? É falar sobre Ronaldo Pereira, né? Que deve estar de alguma forma acompanhando isso aqui, né? Ele não pôde vir, mandou o Ricardo. O Ricardo é irmão do Ronaldo. Seja muito bem-vindo, Ricardo. E hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, que é a biografia do Ronaldo. Tinha alguma biografia antes, Ana Paula? Acredito que não, essa é a primeira. É a primeira, né? Primeira biografia do Ana Ronaldo. Paula Gomes Bastos escreveu Ronaldo Pereira, Como o Rio Corre para o Mar, editora JP2. E já saudei o Ricardo, né? Seja muito bem-vindo. Ricardo vai aqui ser aquela pessoa que vai dizer se é verdade ou é mentira as coisas. Pode ser? Vou checar a veracidade dos fatos. Ronaldo, antes de entrar no Shalom,
O Ricardo tem todas as informações. Eu acho que eu vou aprender mais aqui e ouvir mais, porque tem muita história que eu não participei, lógico. Né? O Ronaldo teve uma vida tão intensa, né, na comunidade e agora é hora de eu escutar também. Pronto, Ricardo, seja muito bem-vindo. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Quero que você comece falando sobre esse projeto. Aliás, quem foi Ronaldo Pereira e o porquê desse projeto lançado agora em 2024, por que neste tempo? Bom, Ronaldo foi um jovem cearense, ele nasceu em 1970, então foi um jovem, um adolescente dos anos 80, 90, por ali. E o Ronaldo, até tem um capítulo no livro que eu começo dizendo que ele era diferente. Eu acho que, coletando as informações dos familiares, nós chegamos à conclusão de que ele sempre foi um jovem diferente. Um jovem muito apaixonado pela vida, jovem tímido, um jovem, digamos assim, comum, um adolescente comum, que tem os seus sonhos, que tem os seus desejos de mudar o mundo, seus ideais. E o Ronaldo, ele teve uma característica de ter uma vida muito rápida. Foi um jovem que faleceu aos 24 anos e por volta dos 16, 17 anos conheceu a comunidade Shalom e teve uma transformação, uma conversão de vida muito impactante, muito rápida, muito, digamos assim, drástica. Ronaldo, ele saiu das ideologias mundanas, ideologias, digamos assim, deste mundo, para um processo de conversão, para uma vida cristã muito ativa, desde que ele entrou na comunidade, desde que ele entrou na obra Shalom. Ele já, com 2 meses, já começou a coordenar grupos de oração, já começou a se engajar de uma maneira muito rápida e por isso, né, o título do livro, Como um Rio Corre para o Mar. Não é um rio que vai simplesmente para o mar, mas parece que o Ronaldo tinha pressa em viver. Parece que ele, de certa forma, sabia que tinha pouco tempo neste mundo. Então, ele foi muito marcante para a obra Shalom, para a comunidade Shalom, porque foi o primeiro missionário da comunidade de vida a falecer, aos 24 anos, em 95. Escrevemos essa biografia porque estamos celebrando em fevereiro, em 17 de fevereiro, hoje, né, estamos celebrando os 30 anos da Páscoa do Ronaldo. Estamos celebrando o nosso primeiro irmão de comunidade a adentrar na vida eterna. E isso, apesar de ter sido muito doloroso e até hoje muito doloroso para os familiares, para aqueles que conviveram com o Ronaldo, também é um motivo de grande alegria, porque nós costumamos dizer que o Ronaldo foi o nosso irmão de comunidade que inaugurou o Shalom, a comunidade Shalom no céu. Então, por isso a vida dele é tão especial e por isso mereceu essa biografia. E você, Ricardo, para você, quem é Ronaldo Pereira? Rapaz, Ronaldo era um cara diferente, como ela falou realmente, né? Assim, na nossa infância ele já era diferente. Enquanto a gente buscava aquelas brincadeiras mais assim comuns entre as crianças, o Ronaldo já procurava uma forma diferente de se comportar. Sempre era muito introspecto. No tempo de escola, sempre gostou muito de ler, de escrever. Ele criou um jornalzinho, se comunicava com o mundo todo. Não tinha internet, né, naquele tempo. A gente tem que entender que a época era outra, bem diferente do que a gente vive hoje. Imagina o Ronaldo hoje, acho que ele estava já conversando aí. Mas ele se comunicava com uma rádio chamada A Voz da Alemanha e trocava muita correspondência, passou a colecionar selos, porque tinha toda a questão cultural e ele tinha uma curiosidade, uma sede muito grande de conhecer outras culturas, né? E agora mergulhado, como ela falou, numa teoria marxista. Ele tinha toda aquela ideologia que muitos jovens têm, né? O que estava bombando na época. O que bombava, né? Era o Che Guevara, né? Aquela história toda. Camisa do Che Guevara, rapaz, bandeira da União Soviética. Bandeira da União Soviética. Então, aquilo no colégio, né? Eu lembro que eu fui até chamado pelo coordenador e disse assim, vem cá, eu quero falar com você por ser irmão mais velho. E aí, tem que ver esse menino aí, que ele tá com as coisas aí. Tá passando do limite, tá passando do limite. Então, assim, realmente diferente, né? E da mesma forma, como ele era intenso nisso, da mesma forma se deu a conversão de forma muito intensa. Né? A conversão do Ronaldo foi muito intensa. Tão intensa que em mim é gravado com imagem e som. Entendeu? Porque eu lembro perfeitamente aqueles Queremos Deus, que o adesivo era preto com aquelas letras amarelas. E o convite que ele me fez naquela época para ir para Queremos Deus, assim, já querendo passar toda aquela maravilha que ele tinha vivido, né, da conversão. Então, uma pessoa realmente diferente, intensa e que, com certeza, quando ele pegava alguma coisa para fazer, mergulhava para fazer, ele ia até o fim. Ricardo,
como foi que vocês viveram essa mudança na vida do Ronaldo? No caso, foi com quantos anos que ele que ele conheceu o Shalom? Acho que ele devia ter entre 16 e 17 anos. Foi bem jovem ainda, né? Bem jovem. E aí, vocês começaram a perceber que ele começou a andar no Shalom? Como era para vocês isso? Foi de repente, né? De repente o Ronaldo mudou. Ele conheceu uma menina, não sei se era namorada, né? E parece que ela já frequentava grupo de oração, era lá do bairro. E de repente ele estava também andando, né, nos grupos de oração. E como o Ronaldo era menor de idade ainda, não dirigia, aí ele pedia para eu trazê-lo, né, até o Shalom e tal. Qual a diferença de idade de vocês? Diferença de 4 anos. 4 anos. 4 anos, Aí eu sempre levava o Ronaldo. Ele ia, às vezes se reunia na casa de amigos, né, um grupinho de oração, às vezes no Shalom. E ele passou a ser bem frequente mesmo. E eu, como irmão mais velho, levava essa... Era o Uber dele na época. Né? Essa menina, ela foi um instrumento de Deus, assim, para ele? Com certeza foi, né? Né? Com certeza foi, porque a vida que ele vinha levando era uma vida voltada. O Ronaldo chegava e dizia assim, eu vou fazer a faculdade de agronomia e vou morar em Cuba, né? Então, aí eu chegava nas coisas dele, estava com um livro de russo, que por sinal até achei o livro de russo dele, está comigo. Eu fiquei prometido. Ele estudava russo por causa do amor que ele tinha pela União Soviética, socialismo. Ele espanhol, russo, né? Russo, espanhol, porque era União Soviética e Cuba. Então, aquele momento era a coisa do jovem, né? A paixão do jovem pelo comunismo, né? Pela igualdade e tal, tudo aquilo, né? Então, essa situação já estava se aprofundando. E de repente, né, através desse instrumento de Deus, que foi essa menina, acho que Daniela é o nome dela, ele passou a andar no Shalom, a frequentar o Shalom e tal, e aí deu a guinada, né? Porque Deus pegou ele assim, com ele vai ser diferente, vai ser de uma tacada só, né? Porque o Ronaldo foi rápido, né? Muito rápido a mudança. Ana Paula, para o Shalom, né? Como é que foi que o Shalom percebeu o Ronaldo, né? Como foi que de repente viu, tá um jovem entrando aí na obra, tá chamando a atenção, ele é diferente. Como é que foi isso para a comunidade Shalom? Bom, a gente tem que lembrar que a gente está falando aí do início da comunidade, o início da obra Shalom. Então, hoje nós temos o quê? 30 mil pessoas na obra, temos não sei quantos mil consagrados. Naquela época era tudo muito pequeno ainda. Nós estamos falando aí do ano 87, 86, 87. Então, todas as pessoas se conheciam, todos eram conhecidos, havia poucos grupos de oração. Então, era muito mais perceptível quando um jovem chegava na obra e se destacava. Eu acredito que esse destaque já foi desde a noite em que o Ronaldo e o Moisés se viram pela primeira vez. Naquela época, iniciou-se uma campanha para a aquisição da rádio, a Rádio Guarani, lá de Pacajus, que hoje, né, continua sendo nossa. Rádio do Senhor, né? A Rádio do Senhor. Era uma campanha, fizeram até uma campanha. Isso aí se deu porque, na época, isso 87, São João Paulo II lançou a campanha Evangelização 2000. Então, para o jubileu do ano 2000, João Paulo II queria dar um presente para Jesus, que seria o quê? 3 anos preparatórios, de 87 a 90, para que a evangelização crescesse. E aí, a última década, antes do ano 2000, de 1990 até 2000, seria uma época de explosão missionária, de grande evangelização. E a comunidade teve 2 ações. Uma era aumentar o número de assinaturas da revista Maná. Né, que depois passou a ser Shalom Maná, mas no começo era a revista Maná, que o primeiro volume saiu em 1986. E aí eles queriam aumentar o número de pessoas que faziam a assinatura da revista como uma forma de evangelizar mais, e também a aquisição da Rádio do Senhor. E aí, eventualmente, houve essa proposta de compra da rádio, 13 milhões de cruzados, ou cruzeiros, acho que cruzados na época. Dá quantos aí? Não, é caríssimo, era um absurdo, não se tinha essa quantia. Era algo inatingível, né, aos olhos humanos. Né? Era um empresário que tinha essa rádio, e ele queria vender, e ele, sabendo que a comunidade se interessou e sabendo que a gente não tinha dinheiro, né? Até hoje não tem, mas naquela época era pior ainda a situação. Então ele colocou um valor exorbitante e aí depois ainda aumentou para 15 milhões de cruzados. Né? Porque realmente para assegurar que não
haveria possibilidade de compra. E para que a gente tentasse arrecadar o dinheiro, porque para o Moisés nunca houve essa questão de, não vai ter como fazer. Vamos fazer porque é vontade de Deus, a forma, Deus vai nos mostrar. E aí, então, fez uma campanha, iniciou-se uma campanha com noites de louvor, como se fossem pequenas vigílias, nas paróquias de Fortaleza. Então, se fez na Cristo Rei, se fez em várias paróquias essa noite de louvor. E, em determinado momento, a Emir teve a inspiração de um rema, que era: Senhor, dá uma rádio ao teu povo. Ou seja, dá uma rádio. Era dá ou doa? Dá. Senhor, dê uma rádio ao seu povo. Ou seja, não compraríamos. O Senhor teria que dar essa rádio. Mas continuou a campanha, e a campanha foi um fracasso, não arrecadou nem assim dinheiro suficiente para dar um sinal para a compra da rádio. Mas, mais uma vez, um instrumento de Deus. Essa jovem, Daniela, só voltando à pergunta anterior, ela é sobrinha da Teresa Brito, que é missionária da Comunidade de Vida até hoje na comunidade. E o Ronaldo nem chegou a namorar com essa jovem. Realmente foi uma desculpa de Deus para endireitar, digamos assim. Isso a primeira vez dele A primeira vez que o Ronaldo foi ao Shalom foi a convite dessa jovem. Eles moravam Mas perto. não foi essa noite? Não foi essa noite. O Ricardo, eles moravam na Parquelândia, né, Ricardo, na época, e a Daniela e o Ronaldo moravam muito próximo um do outro, talvez umas 2, 3 ruas de diferença. E eles pegavam o mesmo ônibus para ir para o colégio. Eles estudavam no Colégio 7 de Setembro do Centro. Só existia essa sede do colégio, não existiam outras na época. Então, eles começaram a conversar, e ela já tinha tido experiência de Deus na comunidade, na obra Shalom. E ela falava sobre Deus, e o Ronaldo falava sobre as ideologias dele. Ela falava sobre Deus, e aí o Ronaldo também começou, na época, a trabalhar na Petral. Porque era comum que o seu João e a dona Socorro colocassem os filhos ainda adolescentes para começar a trabalhar, para dar valor ao que estavam recebendo, para saber como é a vida, né? Ali no preto e branco da vida. Então, muito cedo eles já começavam a trabalhar. Então, ele começou a falar sobre a Petral, que era a empresa que eles tinham na época. Até hoje permanecem com a mesma empresa. E eles viram que os interesses eram diferentes, mas houve aquele, digamos assim, aquele primeiro apaixonamento entre os dois, aquele interesse comum. E ali o Ronaldo aceitou inesperadamente um convite dela, porque o Ronaldo também tinha uma característica de gostar muito de aprender. O Ronaldo era muito curioso com essas questões assim o Ricardo citou aqui, né, a questão de conhecer novos idiomas, a questão de, assim, eu acho que toda essa dimensão assim global que hoje nós temos da comunidade, esse desejo de evangelizar todos os povos, a gente sempre fala assim, né? Shalom para todos os povos, vamos evangelizar toda a face da terra. A gente tem essa linguagem assim meio que globalizada, né? Então o Ronaldo já tinha isso. Eu acho impressionante porque a gente não tem noção do que era os anos 80, assim, os jovens de hoje em dia não tem noção. Como o Ricardo disse, não existia internet, não existia um meio de comunicação rápido, era por carta, né? Um telefonema, para dar um telefonema era caríssimo, né? Quem tinha um telefone em casa era rico. Tinha pessoas que compravam linhas telefônicas para alugar essas linhas telefônicas. Então, eu perdi a informação. Como é que ele fazia para estudar russo mesmo? Na Casa de Cultura Inglesa. A Casa de Cultura da UFC, né? A Casa de Cultura Russa. Casa de Cultura da UFC. Ele comprou o livro e começou. Exatamente. Ele fazia na Casa de Cultura. Eu acho que tanto o espanhol quanto o russo ele fazia lá. Na Casa de Cultura. Então, ele tinha selos. Eu não sei como é que ele arranjava aqueles selos. Eu não sei se ele ia no centro de Fortaleza. Ele comprava eu ia falar internet. Comprava no Mercado Livre, o selo. Do Mercado Livre da época, né? Não existia. Jornal, revista, aí tinha as mensagens de oferta, né? Entendeu? E aí ele escrevia carta e mandava carta pro cara, e o cara... Aí ele comprava, tudo por carta, tudo por correio. Eram os classificados? Tinha alguns jornais ou livros que apareciam fornecedores que trocavam o selo, vendia, comprava. E aí ele foi descobrindo isso no mundo todo. O Ronaldo, acho que ele foi a algum evento, alguma missa. A Daniela não lembra, né? Assim, os meninos também não lembram, eu perguntei. Mas o Ronaldo, ele acabou aceitando também um convite de ir para uma dessas noites de louvor da rádio. Foi exatamente na Igreja Redonda, que fica ali na Parquelândia, chamada Igreja Redonda, né? Que é a Santo Afonso de Ligório, né? Igreja de Santo Afonso de Ligório, que é conhecida como Igreja Redonda, ali no bairro de Fátima. Não, na Parquelândia, né? Parquelândia.
E ali o Ronaldo, foi uma noite de louvor em que quando Moisés estava pregando, conduzindo um momento de oração, quem pregou nessa noite foi a Gorete, e o Ronaldo estava conduzindo um momento, o Moisés estava conduzindo um momento de oração, e naquele momento em que o Moisés abriu os olhos, os olhares dele se cruzaram. E ali o Moisés diz aquela profecia famosa, né? Há aqui um jovem no meio de nós que está sendo tocado e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Há aqui um jovem que neste momento está tomando uma decisão definitiva na sua vida. Entregará a sua vida ao Senhor e ela nunca mais será a mesma. Eu abri os olhos no meio daquelas, talvez 5.000 pessoas, eu vi os olhos de um jovem que brilhava. Passou uma semana, eu ia entrando em um dos nossos centros de evangelização e encontrei esse jovem. Eu disse, como é seu nome? Ele disse, Ronaldo. Eu disse, o meu é Moisés. Aí eu disse, você sabia que... E ele disse, eu sei, eu sou aquele jovem. Desde aquele dia, a minha vida já não é mais a mesma. E a partir desse momento, na mesma semana, isso foi numa noite, na mesma semana o Ronaldo foi ao Shalom da Paz. Naquela época só existia esse Shalom ainda na Maria Tomásio, né? Onde estamos aqui. E ele se encontrou com o Messias, que chegava mais cedo, que é um missionário também da Comunidade de Vida. Ele chegava mais cedo para arrumar a missa no Shalom, e ali ele perguntou como é que fazia para entrar no grupo de oração. Ele foi tão tocado naquela noite pelaquela profecia do Moisés, e ali, né, foi a primeira vez que os olhares dele se cruzaram, e ali eu acho que o Moisés naquele momento percebeu que ele era diferenciado. Ali o olhar do fundador pousou, né, sobre aquele jovem e disse, ali ele é diferente. A vida dele está sendo tocada. Deus está fazendo uma obra diferente. Eu acho que essa é o grande plot twist, digamos assim, na grande virada. Como é a história aí? Plot twist. Bonito, né? É a grande virada, assim, na vida do Ronaldo. A virada radical da vida do Ronaldo talvez tenha sido naquele momento ali, daquela profecia do Moisés. E ali ele já percebeu que ele era um jovem diferente. E na obra ele foi se destacando. Com 2 meses de... Aí ele recebeu a oração, ele recebeu a efusão, o batismo do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo aqui no Shalom da Paz, no pátio do Shalom da Paz, ajoelhou-se ali mesmo. Precisou nem pro seminário, não? Não, ele foi depois. Depois ele foi ele e a Sueli, né? Porque aí ele foi pro grupo, e aí no grupo ele já levou a Sueli, que é a irmã do meio, digamos assim, que é a Suzy, a Sueli, o Ricardo e o Ronaldo, assim a ordem, né? E ali ele já levou a Sueli também, o Messias rezou por ela, foi batizado no Espírito Santo, na efusão do Espírito Santo, e a partir dali os dois já começaram a fazer parte do primeiro grupo de oração para jovens na comunidade. E com 2 meses de grupo, o Ronaldo já assumiu a coordenação desse grupo, porque o Messias, que era o coordenador, teve um problema nas cordas vocais, não podia mais conduzir. E a partir daquele momento, o grupo El Shaddai, né, que foi o primeiro grupo especificamente para jovens na comunidade, ele passou a ser o coordenador do grupo de oração. E ali o Carmadélio, né, que é um irmão da Aliança, que já tem aí não sei quantos 1000 anos de consagração de vida, né? Inclusive, né, fez aniversário agora há pouco tempo, em janeiro. O Carmadélio viu também que o Ronaldo era diferente, então começou-se a ver a necessidade de formular um núcleo de pessoas mais engajadas, pessoas que ajudassem na coordenação do projeto Juventude para Jesus, que foi fundado em 89. E ali viu-se que o Ronaldo teria um grande potencial. Isso também o Ronaldo já na Petral, já tinha esse tino administrativo. A Petral é a empresa da família, né? E o pai dele viu também no Ronaldo esse tino comercial, ele tinha muito jeito, assim, muito trato com os funcionários, com os clientes. Então, eu acho que Deus ele foi se aproveitando dessas características naturais do Ronaldo, né? De administração, de ter jeito de falar com as pessoas para realmente potencializar, através da graça, através do Espírito Santo, potencializar esses dons naturais do Ronaldo para que ele pudesse ser um grande evangelizador. Ricardo,
Como foi para vocês da família aí ver essa mudança de vida do Ronaldo, que chega a um momento assim inesperado, né? Ele sai de casa para ir morar no Shalom. Isso lá em 1980 e 89. Né? Eu falo assim porque hoje em dia um jovem fazer vocacional entrar no Shalom, né? Que o Shalom tem uma estrutura, hoje o pessoal conhece aqui em Fortaleza, mas na época era um negócio assim bem alternativo, né? Pensar numa possibilidade dessa. Como foi para vocês encarar essa realidade aí? É aquela velha história, né? A gente via os meninos do Shalom, né? Mas nunca imaginava comigo não, né? Assim, a família não, né? Ir para a comunidade de vida, né? Até a aliança, né? Ainda vai, né? O cara já trabalha, né? Então a aliança dá para continuar, acaba dando para conseguir. Ele fez vocacional primeiro para a aliança. Ele fez para a aliança, né? Ele fez para a aliança, ele escreveu pedindo para a aliança, né? Mas só que o resultado saiu para a vida, né? Tinha essa surpresinha, né? Tinha a surpresa, o cara. Né? Ele não trocou não no final? Não, eu fui comunicado, eu lembro como se fosse hoje eu estando na Casa Mãe de Deus, aí eu já estava no Shalom, né? Eu já tinha entrado em grupo de oração e também já estava sendo professor de FB, estava dando aula de história da igreja. Quando eu vi um ribuliço ali na Casa Mãe de Deus, nos corredores, e aí eu soube, né? E depois logo ele veio e me falou. Mas o que eu entendi é que a convicção dele era que era aliança, ele tinha rezado e pedido que era aliança. E o discernimento era comunidade de vida. Se houve alguma coisa, alguma conversa aí para ele ter mudado. Existe a carta dele pedindo? Pedindo, existe. Então na carta deve ter. A questão foi porque houve um congresso, alguma coisa assim, em São Paulo. Sim. Que era reunindo toda a juventude católica do país. Era o congresso lá que era em Aparecida, né? Acredito que foi. A gente ia para eu fui para esse congresso. Você foi para o congresso? Porque ia para Cruzeiro, aí conhecia a comunidade do Padre Jonas, né? Acontece que o Ronaldo, naquele momento ele se tocou de que se ele permanecesse na aliança, a vida dele teria certas limitações na questão da evangelização. Por quê? O pai dele proibiu, o seu João proibiu que ele fosse porque pegaria dias da semana. Então ele dizia assim, não, os finais de semana você vai para a sua comunidade, você vai para os seus grupos de oração, mas na semana você trabalha comigo. E ali o Ronaldo teve um choque, né? Até a Gorete narra isso, eles namoravam na época, né? Ele até narra no livro. É isso, ele tinha um chamado mais profundo, ele sabia, né? Ele achou que daria para conciliar, mas acabou vendo que tinha que ser a entrega total, né? Exatamente, e ele acabou indo para esse congresso, o pai dele de última hora liberou que ele fosse, eles foram de ônibus, então era uma viagem longa, e ali ele era outra pessoa, ele se comunicando com os jovens do congresso, querendo aprender sobre outras comunidades, conversando com pessoas de outros estados. Então ali ele percebeu que não que a aliança não tenha uma vida missionária 24 horas por dia, porque né? O trabalho é a missão, a família é a missão, né? Tudo na nossa vida missionária, né? Deve remeter à missão. Mas ali ele percebeu realmente que ele precisava dar um passo a mais. O chamado dele era para entrega total, e a gente sabe, né? Mais do que nunca do que isso aconteceu de forma... tanto que não teve, assim, muitas vezes a gente até pensava assim, né? Ele vai para a aliança, né? E tal, depois vai discernir se é para a vida. Na ignorância da gente, né? Das coisas do chamado de Deus, a gente pensa que é da nossa forma, mas Deus queria de forma radical. Como você falou, foi correndo mesmo, o rio que corre por mar. Né? E há mais de 30 anos, né, Ricardo? Não tinha tempo, né? Não tinha tempo. Sim, e era mais de 30 anos, né? Então, nós estávamos ainda tateando em relação ao carisma, né? Assim, a gente não tinha um processo vocacional tão intenso como nós temos hoje. Existia o ano vocacional, existiam os acompanhamentos, existiam as formações, mas, na verdade, a gente estávamos ainda descobrindo o carisma, né? Até hoje nós estamos em fundação e muita coisa a gente ainda não sabe, né? Imagine há 30 e tantos anos atrás, né? Aquilo que eu estou dizendo, que até imaginava que fosse uma aliança, né? Mas não vida. E o teu pai, como é que ele reagiu? Aí, rapaz, foi problema do começo ao fim, porque para ele foi mesmo que uma porta na cara, né? Foi uma coisa muito chocante, porque, ora, eu fiquei chocado, mas nem meu pai, que era aquele que... Meu pai tinha muito assim né? A gente sempre foi muito obediente, a gente de pedir, né? De aquela educação. Ele tinha uma autoridade mesmo. Tinha uma autoridade, a gente tinha o receio de contrariá-lo. Então, o Ronaldo teve que transpor uma barreira assim fenomenal, que eu acho que eu
talvez não tivesse essa coragem. Deus escolheu a pessoa certa porque ele teve a coragem, ele foi realmente forte no que ele queria, no chamado ele respondeu de pronto e ele falou, né? É isso aqui mesmo e pronto. Quando ele falou para mim, conversou comigo, eu fiquei assim, vamos dizer, arrasado, né? Assim, não esperava aquilo, mas na verdade foi porque a surpresa realmente foi grande, entendeu? Então assim, a família toda passou por um momento de baque. Uma vez ele estando lá dentro, existia aquela coisa assim, já acaba essa loucura aí, ele volta, tinha uma espera até ele voltar? Pra mim... Ou vocês viram que o negócio estava tinha engrenado mesmo? Não, pra mim não tinha dúvida nenhuma que ele estava no que ele realmente deveria estar. A gente passou aí muito a Pacajus, ele estava em Pacajus, né? E a gente ia no final de semana para lá e ficava lá conversando com os meninos, né? E tal, e vivendo. E era aquilo, ele se sentia feliz. A gente chegava, até ficava chocado porque a gente imaginava que assim, a pobreza realmente era vivida de forma bem... Conta então a história da melancia, né? Conta essa história aí. A história da melancia foi interessante, porque pode ter, não sei se conta a pessoa, mas comigo. Eu estava lá com ele, falando com eles, né? Com os meninos que estavam lá. E eles falando que às vezes até faltava comida, né? Realmente para eles se alimentarem. E aí disse, olha, um dia a gente estava aqui no portão, eu lembro que tinha um portãozinho daqueles pequenos, né? Daquelas casas bem de interior. E a gente estava aqui fora, sem ter o que comer. Aí passou um senhor com a melancia no saco, né? O cara com o saco e com aquelas facas grandes, gigantes, né? A peixeira, né? Peixeira do cearense, né? Aí pedi, meu filho, me dê alguma coisa para eu comer e tal. Aí eu, se eu soubesse que a gente não tem nada para comer, eu só não estava pedindo nada para a gente. Aí disse, você não tem nada para comer não, tem não. Aí disse que o homem botou o saco no chão, abriu o saco, tinha uma melancia. Aí ele pegou o facão, cortou no meio e falou, agora vocês têm. Entregou para eles, né? Então, quando o Ronaldo me disse isso, ele me disse aquela frase, aquela colocação, né? Que ninguém é tão pobre que não tem nada a oferecer e ninguém é tão rico que não precisa de algo, né? Então, assim, o ensinamento de Deus no dia a dia, né? Na pobreza e a providência ao mesmo tempo, né? Parece que Deus deixa que aconteça para poder mostrar como é que deve ser. Então, aquilo tudo ficou bem intenso, aquela vida ali, para mim não tinha dúvida nenhuma que era o que ele realmente queria, mas eu sabia que ele não demoraria em canto algum, porque tudo era muito rápido e eu tinha certeza que o chamado dele era maior do que simplesmente fazer aquela experiência ou viver aquele momento depois de desistir, que ele realmente ia mergulhar de cabeça e ia decolar. Só complementando essa questão aí da saída do Ronaldo de casa, ele, assim, o seu pai, ele tinha uma perspectiva assim muito elevada sobre o Ronaldo na questão da administração da empresa, você e o Ronaldo, né? Se talvez fosse... Era empresa de quê? É uma empresa de ferro, né? Ferro. A metalúrgica, né? Não, na época era só comércio mesmo de ferro. De ferro, né? Então ele tinha uma expectativa muito grande acerca dos dois filhos, né? Do Ricardo e do Ronaldo. E o seu João, ele ficou com tanta raiva dessa história que ele praticamente, digamos assim, expulsou o Ronaldo de casa. E tem uma historinha muito legal sobre isso, que duas jovens de João Pessoa, elas compraram um livro do Ronaldo, estavam lendo antes de começar a aula de educação física no colégio. E elas, quando começou a aula, deixaram o livro de lado. Esse aqui? Esse daí. O testemunho chegou há pouco tempo para mim, né? Depois do lançamento do livro, elas estavam lendo o livro. E aí deixaram, quando começou a aula... Vou deixar o livro aqui com a... Pronto. Tá aparecendo aí? Opa! Apareceu. Bota desse lado aqui, ó. Só a pontinha tá aparecendo. Não, tu tem que estar com ela mesmo, né? Bota aqui nesse buraquinho que tem aqui, ó. Pronto. Mais para trás. Puxei, não, Paulo? Vai. Vamos lá. Pronto, tá aí. Tá aparecendo só a pontinha do livro aqui, mas aí depois... Mas aí eu dou uma recuada aqui, ó. Aí. Ótimo. Olha. Muito bem. Show de bola. Valeu, Ronaldo. E aí essas jovens estavam lendo esse livro. Quando começou a aula, elas pararam de ler, colocaram na arquibancada, lá do ginásio onde elas estavam. E o professor de educação física foi olhar ali, passou perto, né, das coisas delas e viu o livro do Ronaldo, se interessou pela capa do livro, achou diferente a capa, olhou o Ronaldo Pereira. Quem é Ronaldo? Ele nunca teve contato, nunca foi ao Shalom, talvez
não fosse nem próximo assim à igreja. E esse professor abriu o livro exatamente na página em que narra essa saída do Ronaldo de casa. Que ele pegou uma mochila, colocou algumas peças de roupa, pegou a imagem de Nossa Senhora que ele tinha, Nossa Senhora das Graças, né? E saiu de casa. E ele teve uma experiência, começou a chorar, né? Porque ele disse assim, ele era tão jovem e ele mesmo, digamos assim, contra a vontade do seu pai, ele se decidiu pela vontade de Deus, né? E esse professor quis, né, saber um pouco mais. As jovens, as adolescentes rezaram por ele. Ele teve uma experiência de Deus ali. Não foi ninguém que evangelizou ele, assim, né? Não chegou ninguém, nenhuma pessoa para falar sobre o livro, para falar sobre Deus, não. Simplesmente o Ronaldo, através desse livro, dessa biografia, a história do Ronaldo tocou a vida daquele professor. E possivelmente ele já está até engajado na obra, né? Porque as últimas notícias que eu soube é que ele estava querendo conhecer a comunidade Shalom lá em João Pessoa. Está conferindo uma entrevista muito especial do Diego com o Ricardo e também com a Ana Paula Gomes. O Ricardo, que é irmão do Ronaldo Pereira, e a Ana Paula, que escreveu o livro Um Rio que Corre para o Mar, falando da história do Ronaldo. Eu já li esse livro, fui muito alcançada por ele e com certeza me ajudou a querer também ofertar cada vez mais a minha vida. E é super propício para você também adquirir esse livro, ainda mais se você é jovem, se você deseja ser esse jovem evangelizador, esse jovem que vai falar do amor de Deus para muitos outros. A história de vida do Ronaldo realmente é inspiradora em cada detalhe. Você pode adquirir esse livro, Um Rio que Corre para o Mar, acessando o site livrariashalom.org. E nós vamos conhecer um Ronaldo super simples, um jovem comum que teve a sua vida transformada através do amor de Deus. Vale muito a pena. livrariashalom.org e tem desconto aqui no Fazendo Barulho, né? FZB15, se você no ato da compra lá, eu vou colocar o cupom FZB15 e processar, automaticamente o valor final da sua compra vai cair 15% de desconto e você ainda ajuda o Fazendo Barulho. Maravilha, né? Aí, você pode também adquirir outros produtos também no site da Livraria Shalom, como o Diego gosta de dizer. Enche o seu carrinho. Encha. Adquira esse livro, enche o seu carrinho e você pode também dar de presente esses produtos que evangelizam. E no próximo bloco a gente retoma o podcast do Ronaldo Pereira, foi gravado na Capela das Relíquias da Shalom FM em Fortaleza e você vai poder conhecer um pouco mais deste homem de Deus, deste fiel que ofertou a vida pelo Evangelho, a vida missionária dentro da comunidade Shalom, uma história de vida que enriqueceu a muitos que conviveram com ele e até hoje toca a vida de muitos jovens, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. E tenho 27 anos na comunidade de vida e hoje, por graça de Deus, eu estou servindo na missão de Lubango, em Angola. Já estamos lá há 7 anos de fundação da missão. E Deus me presenteou com um povo assim muito bom, um povo maravilhoso, um povo que tem as suas dificuldades, mas um povo sedento de Deus. Hoje a nossa missão, nós somos 6 missionários, precisamos então de mais missionários e já atingimos mais ou menos umas 100 pessoas que já participam da nossa obra, que tem uma profunda experiência com o amor de Deus, uma profunda experiência com o carisma. O carisma Shalom entra na vida dessas pessoas e essas pessoas vão dizendo sim também ao carisma e vão dizendo sim também ao outro. Praticamente de 3 em 3 meses nós fazemos uma atividade, né, uma atividade com os pobres, que é a distribuição de sopa. E a semana passada nós tivemos os jovens, mais de 50 jovens a serviço do pobre, dessa distribuição de sopas. Você já imaginou o que é isso? Mais de 50 jovens que foram atingidos pelo dom do carisma Shalom, pelo amor de Deus e hoje servem. E nós temos o nosso sonho, não é só distribuir cesta básica ou distribuir sopas, é nós criarmos, nós construirmos o nosso espaço de paz. O espaço de paz onde jovens vão estar servindo a jovens, adultos vão estar servindo aos jovens e nós vamos ter condições de transformar vidas. Então hoje eu peço, hoje nós pedimos que você atenda esse clamor de Deus para dar seu sim a Deus e dar seu sim ao carisma em vista daquele
aqueles que tanto necessitam. Angola precisa de você, nós precisamos de você, o céu precisa de você. E Angola é uma terra de santidade, é uma terra que forma, que forja santos. Então, Deus te abençoe e muito obrigado. Shalom. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... Essa é a alegria que vem de Deus, é a verdadeira. Chegou fevereiro, chegou o mês de carnaval, chegou o mês do renascer. Um período de profunda experiência com o amor de Deus e uma alegria que não passa. Você quer experimentar uma alegria que não passa? Nós queremos falar sobre a alegria na vida cristã, aqui na primeira quinzena do Paz à Voz. De segunda a sexta-feira, de 6h20 a 8 horas da manhã, você pode aprofundar conosco essa experiência, porque no renascer desse ano nós vamos refletir sobre a nossa alegria eterna. Você pode escrever aqui no chat da Comunidade Católica Shalom: a minha alegria é eterna. Com o Senhor, essa alegria é eterna. Você se sente cansado, desanimado, com o coração pesado? Pois venha viver conosco essa jornada no Paz à Voz, nessa quinzena de fevereiro. A minha alegria é eterna. Te aguardo no Paz à Voz. Shalom! La pace sia con tutti voi. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is... Ni hao, da jia hao. Eu sou o Padre Vitor Bonfim, acabei de falar olá a todos. Atualmente sou missionário em Taiwan, sou consagrado a Deus, sacerdote na comunidade de vida a metade da minha vida. Hoje eu tenho 36 anos de idade, aos 17 anos eu ingressei na comunidade de vida e essa é a minha maior alegria. Gostaria de partilhar com vocês a alegria de ser missionário na Ásia. Nós estamos presentes em Taiwan há cerca de 3 anos. Os 2 primeiros anos estudando, o chinês, mergulhando na cultura local, para daí evangelizarmos aqueles que Deus nos confia. Gostaria de partilhar com vocês que a realidade no Oriente é totalmente diferente daquilo que nós vivemos aqui. O número de católicos em Taiwan é cerca de 1,3% da população e ali nós temos uma experiência de comunhão com a igreja local. A nossa principal evangelização é ser como igreja e testemunhar a alegria de pertencer a Deus e a alegria do Cristo ressuscitado. O povo em Taiwan tem uma característica muito parecida, com todos os povos do mundo. Existia uma sede imensa de Deus. Ontem recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo: Padre, eu aprendi contigo que a oração realmente ela faz sentido na nossa vida, que a oração nos ajuda. Ela estava fazendo uma viagem muito temerosa do que poderia acontecer. Primeira vez assim que ela tinha saído de Taiwan e ali naquela fila ela começou a rezar, apresentando diante de Deus aquele medo que ela tinha e ela ia lembrando de nós, da comunidade Shalom, que a ensinou a rezar. Queridos irmãos, a nossa vida ela faz diferença nesse mundo. Deus ele deseja realizar muitas coisas através do nosso sim. Que Deus te abençoe. Tianju, Baoyou, Niman, Pinhan. Que Deus abençoe. Shalom. Fazendo Barulho tá de volta e hoje trazendo para você uma história inspiradora. Nós estamos acompanhando o podcast que fala da vida do Ronaldo Pereira. O Diego teve a oportunidade de entrevistar o irmão do Ronaldo, o Ricardo, e também a biógrafa do Ronaldo, a nossa irmã da comunidade católica Shalom, Ana Paula Gomes, que escreveu o livro falando sobre a história de vida do Ronaldo, Um Rio que Corre para o Mar. E essa entrevista ela foi gravada na Capela das Relíquias, aqui em Fortaleza, que fica no Shalom da Paz. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conferindo a vida do Ronaldo, a sua história, que com certeza tem alcançado você e tem feito você repensar como está a sua vida de intimidade com Deus, a sua doação, a sua oferta de vida, Tem muito mais ainda fazendo barulho para você. É verdade, O Ronaldo Pereira, um jovem da comunidade Shalom, faleceu aos 24 anos, a mesma idade de Santa Terezinha também. Tem essa coincidência também.
E esse livro, essa biografia maravilhosa está disponível no site da livrariashalom.org. A gente recomenda para você essa leitura. Então vamos continuar acompanhando. Ronaldo, depois que ele fez o ano vocacional, ele viveu um ano lá em Pacajus, que era o primeiro ano da comunidade. Não havia as dimensões de postulantado, de discipulado, não havia essas dimensões dentro da comunidade ainda. Então, a pessoa, quando ingressava na comunidade de vida, ela ia passar o primeiro ano em Pacajus e depois ela ia para as missões que havia na comunidade. Havia poucas missões na comunidade ainda. Acho que Quixadá foi fundado na época, Fortaleza, Pacajus, salvo engano, Aracaju também. Não sei se Propriar. Algumas missões, poucas missões que existiam. Então, aquelas pessoas que ingressavam no primeiro ano, depois eram realocadas, eram divididas nessas missões, enviadas para estas missões. E o Ronaldo, ele coordenou o projeto de juventude de Pacajus, que é o setor da comunidade, né? Para quem não é da obra, é o setor da comunidade responsável pela evangelização e pela formação dos jovens. E depois desse primeiro ano dele, e ele também fazia de tudo, né? O Ronaldo, ele amava os jovens, mas ele fazia tudo que a comunidade precisasse. Ele coordenava um grupo de senhoras à tarde, acho que era nas quintas-feiras. Ele pegava o violãozinho, ele não tocava violão, ele arranhava algumas músicas assim, então ele fazia por necessidade. E ele pegava o violãozinho dele, colocava nas costas, ia de bicicleta para uma paróquia lá de Pacajus para coordenar um grupo de senhoras. Imagina aí o Ronaldo, né, super jovem, coordenando um grupo de senhoras. Então ele era realmente pau para toda a obra, né? Carregava cadeira, montava, tem uma experiência de uma pessoa da comunidade, né, na época da obra Shalom, que ele foi para um renascer, aí viu que estava torto o banner, né? A empresa instalou o banner torto. Ele só sossegou quando ele subiu, né, praticamente lá nos andaimes, e consertou o banner que estava torto. Então, o Ronaldo era muito disposto. O Ronaldo, ele é talvez um grande testemunho, um grande exemplo até para as vocações masculinas, né, para os irmãos, para as vocações masculinas da comunidade, para os jovens de grupo de oração, tanto as mulheres, mas também os homens, né? Ele é um exemplo assim de hombridade, de masculinidade, de estar no lugar certo. O Ronaldo, ele colocava as mulheres no lugar certo e ele se colocava no lugar certo. Não no sentido de que ele era machista, mas no sentido em que ele se colocava e se portava como um homem. Quando você está na presença de um homem, a mulher começa a se portar como mulher, né? E talvez uma das grandes crises de identidade que nós temos hoje é isso, essa falta de identificação do masculino e do feminino, que vão invertendo os valores e vai todo mundo sofrendo. Porque o homem não se encontra no seu lugar e a mulher não se encontra. O Ronaldo, ele tinha essa dimensão muito bem formada da sua masculinidade, a sua responsabilidade, ele tomava as iniciativas. Então, o Ronaldo, quando saiu de Pacajus, Moisés passou lá, pegou o Ronaldo, levou para Fortaleza para ser coordenador do projeto de juventude de Fortaleza. Só havia um coordenador de projeto de juventude de Fortaleza na época. Hoje tem vários, né? Porque são vários centros. Naquela época só havia... Era a figura do coordenador geral. Era, né? O coordenador geral, digamos assim. E ali o Ronaldo, com pouco tempo, ele passou de 90 a 91 lá, em 92, não, de 91 a 92. Em 93 ele veio e já pouco tempo depois se tornou o que hoje é o assistente apostólico. Então naquela época se chamava núcleo pastoral. Ele era responsável por todos os eventos da comunidade, eventos de evangelização, pelos ministérios. Ele era o responsável e ele se tornou o braço direito do Moisés. Então, o que o Moisés tinha de visão de evangelização, de visão de capacidade que a comunidade tinha de evangelizar, os eventos que o Moisés pensava, o Ronaldo era aquela cabeça administrativa. Então, por exemplo, o planejamento estratégico que a gente tem hoje na comunidade, o João Edson conta isso, né? Começou com o Ronaldo. O Ronaldo, ele não completou a faculdade de administração, ele estava na Unifor, né? Ele teve que trancar a matrícula para poder entrar na comunidade de vida, mas ele trouxe muito conhecimento que ele tinha da administração, tanto o know-how que ele adquiriu tanto na vida, né, trabalhando na Petral, na empresa da família, quanto também esse lado da formação acadêmica. Então o Ronaldo, ele sabia empreender,
Ronaldo, ele pegava aquela visão que o Moisés tinha da comunidade, do quão grande a comunidade seria, do quão particular as ações de evangelização teriam, e ele conseguia transformar aqueles sonhos, aquelas visões. Ele era muito organizado. Ele era muito habilidoso. Ele tinha planilhas, por exemplo, então ele tinha todo esse perfil administrativo e ele era o braço direito do Moisés. E na ocasião do falecimento dele, ele foi a Natal, já existia a missão do Shalom em Natal, no Rio Grande do Norte, e ele foi justamente para resolver um problema que estava acontecendo lá na rádio. Então ele não foi para dar uma pregação para os jovens, como tem essa lenda urbana. Tinha uma rádio Natal. Tinha uma rádio Natal que os missionários de lá administravam, e ele foi para resolver um problema burocrático da rádio, porque ele era o núcleo pastoral, ou seja, ele era o assistente apostólico. A Gorete Menezes, que é também missionária da Comunidade de Vida, foi porque ela era como se fosse assistente missionária hoje, então ela foi para acompanhar os missionários que estavam lá, rezar por eles, escutá-los. O Moisés foi como fundador e também foi o rapaz dirigindo, que era o Ricardo, né, que era um jovem da obra. Então, eles foram em 4 pessoas no carro e ali na volta eles resolveram tudo. Ele deu uma palavra para os jovens já de Natal. Quem coordenava o projeto de Juventude de Natal era Eva C. Assunção. Um abraço, Eva. E aí ela coordenava lá o projeto de juventude e ele deu uma palavra para os jovens, ele e o Moisés também tiveram contato com os jovens lá, mas a prioridade foi esse problema na rádio. E quando eles retornaram, foi um acidente totalmente inesperado. Recordemos, 1995, a comunidade era jovem, basicamente feita só por jovens. Então, a questão do céu, a questão da vida eterna, a morte, o sofrimento, eram coisas assim, talvez até... Não se meditava sobre isso, né? Não se pensava sobre isso, era uma coisa muito distante, ainda havia muito tempo, todos pensavam que ainda existiria muito tempo, todos eram jovens. Então, os jovens geralmente não costumam muito meditar, pensar, né, sobre a morte, né? Não sei, talvez se for um jovem assim mais espiritualizado e tudo mais, mas não costumam pensar sobre a morte. O jovem quer viver, o jovem quer aproveitar a vida. Então foi um choque, porque ninguém esperava. Foi um acidente fatal, né, assim. Inclusive, o carro que bateu neles era um representante comercial de Minas Gerais que tinha pegado uma estrada errada. Estava perdido. Ele estava perdido. Então estava tenso também, né? Então, assim, o caminhão que estava à frente estava sem farol, o farol estava apagado, então o rapaz que vinha dirigindo não viu, né? Então, assim, foi tudo muito... E tem essa história que ele trocou de lugar com Moisés antes de entrar no carro? Tem essa história? Tem essa história, mas assim, foi quase como uma brincadeira, né? O Moisés, porque o Ronaldo era muito alto, né? Ele tinha 1,80m e tanto, né? Quase 1,90m. Ricardo também né? Mesmo então, tamanho, mais ou menos o mesmo padrão, né? Mais ou menos. Mais ou menos o mesmo tamanho, né? Então, para a época, era um padrão alto aqui no Ceará, né? Hoje em dia nós temos jovens muito, muito altos, mas antigamente a média era menor, né? Então, o Ronaldo ele se destacava, até por isso, pela altura dele, ele se destacava, né? Puxaram do seu Mamed, né? Era o teu avô e o seu pai também, né? Meu pai. E aí, o Ronaldo, o Moisés ofereceu, porque o Ronaldo era grande, ele ofereceu, porque vinham 5 pessoas na volta. Sim. Porque veio outro missionário da Comunidade de Vida, veio na volta de carona. Sim. Então, Moisés ofereceu o lugar na frente para o Ronaldo, porque ele iria mais confortável. O Moisés um pouco menor que o Ronaldo, então conseguiria se adaptar melhor. E aí ele, não. Aí dizem que ele disse assim, né? Não, quem sou eu para passar à frente do meu fundador, né? Então... houve essa brincadeira e realmente a Gorete confirmou, né? Essa história estava no carro, né? Então é verdade mesmo, assim, que houve essa troca, mas não foi assim uma troca, digamos assim, profética, né? Assim, digamos assim. Não, aí no final das contas ele foi na frente ou foi atrás? Ele foi atrás, ele foi no banco de trás, no meio. E como naquela época não havia esse costume de colocar cinto de segurança atrás, o Moisés e o motorista foram, o Ricardo, né, e o Moisés foram com o cinto de segurança na frente, porque era obrigatório só na frente, atrás não era. Aí veio a Gorete, acho que do lado esquerdo do carro, o Ronaldo no meio e o Flávio, que foi o que pegou a carona, veio no outro banco, né? Eu fiquei impressionado. Realmente eu me lembro quando eu era criança, com o dia que chegaram, não, agora é lei, tem que usar o cinto. Não era costume de ninguém usar cinto. Não era costume. Então, assim, não foi começou a ser uma coisa assim, até que o pessoal se incomodar. Poxa, agora tem que usar cinto, porque senão dá multa. Só na frente. Depois é que foi no banco de trás, né? Então não foi só negligência, não foi... Foi a hora do Ronaldo. Foi a hora do Ronaldo, né? Assim, eu acho que
todos nós temos o nosso tempo aqui na Terra, né? Se é tempo... Eu gosto muito de meditar sobre o tempo, né? Inclusive, esse ano vou escrever um livro sobre o tempo. Então, tenho pensado muito sobre isso. Incansável, Ana Paula. Quantos livros por ano já tá? Como é que tá a média aí? Uns 4, 5 por ano. 4, 5 por ano? É. Mas... Bala, viu? Tudo é graça, tudo é graça. Ainda. Mas esse aqui deu trabalho, viu? O Ronaldo deu trabalho. Trabalho. Mas é um dos filhos mais queridos, né, esse livro aí. Diga aí, tempo. Então, gosto muito de meditar sobre o tempo e tenho pensado muito sobre isso, né? O tempo é uma criatura de Deus que está a favor da conversão do homem. Então, Deus nos dá o tempo necessário para que nós nos convertamos. Aí cabe a nós aceitar ou não, mas nós não temos assim, é tanto que nós não podemos conceber como cristãos a questão, por exemplo, de abortar uma criança porque é anencéfala. Porque ela vai viver a quantidade de minutos ou de horas ou de dias, não sei, suficientes para alcançar a salvação, porque Deus é o único que pode dizer a hora que a gente vive e a hora que a gente morre. E se ele permitiu que o Ronaldo realmente falecesse naquela ocasião, né, porque realmente os frutos de santificação e de salvação na vida do Ronaldo e, por consequência, na vida da comunidade, na vida dos jovens que conheceram o Ronaldo naquela época e os que não conheceram, realmente foi a melhor época para colher os frutos, né? Deus nunca colhe nem frutos, né, apodrecidos, nem frutos verdes. Ele sempre colhe os frutos maduros. Então, acredito que naquela época realmente foi a época mais propícia para que o Ronaldo encontrasse a salvação. E é muito, assim, se a gente for olhar pelo ponto de vista do mundo, não passa de uma tragédia. Se a gente for olhar pelo lado sentimental, porque realmente é uma dor muito grande. Eu não vivi essa dor da perda do Ronaldo, porque eu ainda não conhecia a comunidade. Eu conheci a comunidade um ano depois, em 96, e já ouvi falar sobre o Ronaldo naquela época. Mas eu imagino a dor da família. Eu imagino, né, o filho caçula, aquele que o pai, né, juntamente com o Ricardo, colocava a esperança na condução dos negócios da família, os 2 filhos, né? Aquele filho tão amado, aquele irmão tão amado, né? E ser tirado de uma forma tão abrupta. Aos olhos do mundo e aos olhos dos sentimentos, realmente é uma tragédia. Mas quando você coloca na perspectiva de que o Ronaldo dizia constantemente que queria dar até a última gota de sangue pela evangelização dos jovens, e que ele realmente, quando foi se fazer a autópsia, né, ele levou uma pancada na cabeça, o carro capotou e ele, como estava sem cinto, recebeu a pancada na cabeça, né, o capô do carro, ele meio que deve ter batido no meio-fio, então se tornou assim, tipo uma ponta, né, e foi essa ponta que bateu na cabeça do Ronaldo e ele realmente perdeu todo o sangue dele do corpo. Né, quando os médicos foram examinar, disseram, ele perdeu todo o sangue dele. E a Amy até conta, né, que tem até esse testemunho no livro, que quando ela chegou lá no hospital, ele estava deitado, né, colocaram o Ronaldo deitado assim e um balde embaixo, né, para coletar o sangue dele que saía ainda da cabeça, né, e os médicos disseram, ele perdeu todo o sangue dele. Então é muito significativo ele ter afirmado, e o Ronaldo, eu acredito que ele não afirmava coisas assim ao léu, né, Ricardo? Não. Ele não dizia coisas assim simplesmente para impactar, porque ele não levava ninguém para ele mesmo, ele levava para Deus. Então, tudo do Ronaldo, se era vontade de Deus, ele fazia. Se ele tinha certeza que era vontade de Deus, ele ia até o fim. Então, aquela perseverança que ele tinha naturalmente era implementada, era, digamos assim, crescia quando ele sabia que era vontade de Deus. Por isso, ele fazia tudo. Assim, quando ele descobria e tinha certeza, rezava. Se lançava, né? Se lançava. Né? Então, assim, é muito significativo. Um jovem de 24 anos que teve uma conversão assim, digamos, relâmpago, né, em tão pouco tempo. Nós estamos começando o podcast falando ali do ano 87, 88, né, foi quando ele se converteu, de agosto a dezembro de 87, e depois 88 já estava na obra, já estava no grupo de oração. É muito rápido, né? Então é muito significativo um jovem que deseja dar até a última gota de sangue pela evangelização de outros jovens. Sou até estranho hoje em dia, porque está todo mundo tão individualizado, todo mundo tão querendo cuidar da sua própria vida, e nós temos esse exemplo do Ronaldo. Um exemplo, eu posso ousar dizer, de santidade. Era um sustento e um amparo. Buscar
buscava a verdade, o amor e o evangelho. E um dia, voltando em missão da cidade de Natal, aquele jovem, no auge da sua vida, com 24 anos, estávamos no mesmo carro, sofreu um acidente terrível. Sofremos um acidente terrível. Nos meus braços, ensanguentado, saí levando uma ambulância correndo até Fortaleza. E eu dizia, com um amigo nos braços, eu dizia, e percebia que já não era mais amigo, era pai. Era amigo e era filho, ele. E eu era amigo e pai. A sua amizade me gerou na paternidade. E eu dizia diante de Deus, Senhor, primeiro eu dizia, Senhor, salva este meu amigo. Depois eu dizia, Senhor, salva este meu filho. Depois eu dizia, como pai, me voltava diante de Deus e dizia, Senhor, eu te peço o milagre de Abraão. O milagre de Abraão, que o anjo pare com a sua mão o sacrifício que está para ser ofertado. E o Senhor, docemente, mas dolorosamente, dizia no meu coração, eu não vou te dar o milagre de Abraão, eu vou te dar o milagre de Maria, que junto comigo ofertou o seu filho e o entregou. Quando eu lembro do dia, assim, tem coisas que ficam realmente muito gravadas, né, na memória da gente. Eu estava dormindo em casa e o telefone tocou e era o Roger Valim. O Roger disse, Ricardo, aconteceu um acidente com o Ronaldo, a gente tem que ir no hospital agora, eu vou passar aí. Eu disse, tá bom, quando eu acordar, depois eu vou. Aí desliguei o telefone. Aí ele ligou de novo, pai, você não entendeu não? Aí caiu a ficha, né? Eu disse, não, tô descendo agora. Desci, ele morava perto de mim, passou lá, me pegou e me levou pro caminho do IJF, né? Aí eu já fiquei, e fiquei calado, porque já foi estranho aquilo ali, né? Mas ele foi conversando e quando chegou, a primeira pessoa que eu vi foi o Sérgio, marido da Eni, que me abraçou e falou, né? Aí naquele momento eu vi que tudo tinha se consumado realmente, né? Aí não vai dar. Porque ele dizia, né? Eu só me sinto bem quando eu derramo meu suor, né? A gente tudo ali jovem, trabalhando naquele negócio todo ali, né? Renascer, carregando cadeira. A gente carregava os caminhões com as cadeiras, a gente descarregava. E no final da noite, cansado, e o Ronaldo dizia, só me fico feliz quando eu derramo meu suor. E aquilo ali foi derramamento do sangue dele, né? Por completo. O Ronaldo chegou no hospital e o médico que o atendeu nos disse, não existe mais nenhuma gota de sangue no seu corpo. A necrópsia foi feita e disse, todo o seu sangue foi derramado. Todo o seu sangue foi derramado. A dor nos cortou ao meio. E do mistério da dor nasceu uma fecundidade. A partir daquele instante, muitos jovens, ao ver o exemplo de uma juventude doada, entregue, amiga de Deus e amiga dos homens, passou a engrossar as fileiras de Cristo. O Ronaldo ele faz sua Páscoa em 17 de fevereiro de 95, que está completando então 30 anos. 30 anos, né? São os 30 anos da Páscoa do Ronaldo Pereira. Eu estava comentando aqui antes de começar, né, que a gente escuta, tem uma fita, né, do aprontamenento do Moisés, logo após o Ronaldo é sepultado em
no Parque da Paz, né? Inclusive, o pessoal que trabalha lá diz que é um dos túmulos mais visitados, né? É impressionante. E o Moisés, eu não tenho aqui os detalhes, não me lembro, eu tentei lembrar com a Ana Paula aqui antes, mas eu me lembro do Moisés testemunhar de que tinha recebido um sinal do céu do Ronaldo ainda nesse dia do sepultamento, no Parque da Paz. E esse teria sido assim o primeiro testemunho. Depois disso vieram vários outros testemunhos, Ricardo, né? inclusive, tem uma história muito legal. Tem várias, eu acredito, né? E antes de você contar todas as histórias, Ricardo, né? Eu queria que você primeiro falasse o seguinte: como foi para vocês da família começar a ouvir esses primeiros relatos das pessoas, né? Do Ronaldo, né? Dizer, gente, o Ronaldo tá no céu, ele tá vivo, eu vi ele, eu escutei, eu pedi intercessão dele, aconteceu isso. Como foi para vocês da família começar a ouvir esses relatos? Assim, a princípio, assim, primeiro eu passei a frequentar muito o cemitério, né? O cemitério é um canto que eu nunca gostei de andar. Mas depois, com a morte do Ronaldo, mudou tudo. A minha concepção acerca do corpo, da morte. Eu jamais iria para um enterro e tocaria no caixão. E com o Ronaldo foi diferente, né? E do mesmo jeito, o cemitério. Eu passei a frequentar o cemitério, eu passei a até fazer retiros, de virar à noite no cemitério. Tinha uma árvore lá no túmulo do Ronaldo, lá no canto tinha uma árvore, e aquela árvore botava uma cadeira lá e ficava lá, virava à noite, rezando. E quantas e quantas vezes eu esbarrei com pessoas, né, no cemitério, e lá jovens que vieram falar comigo acerca de situações que tinham passado por conta do Ronaldo. Então começaram a aparecer histórias, cartas. Infelizmente eu não guardei, né, porque a gente não tinha essa dimensão. Então, assim, a princípio dizia, esse povo tá meio... Tipo assim, tá aumentando demais o negócio, tá aumentando, né? Tudo bem, que ele deu exagerado. A vida, o médico correu mesmo atrás, ele era o que ele era, né? Intenso, fazia mesmo e tal. E parecia que a gente estava vendo pessoas que estavam exagerando, mas depois a coisa vai se encaixando de forma que não dá para se entrelaçar, né? As coisas de Deus, elas se entrelaçam e não deixam nenhum tipo de dúvida, nenhuma perninha para ser puxada. Mas chegou aquele dia que eu me lembro que você contou em outro canto, que você chega para ele e diz numa situação que você olha para o quadro dele e diz assim, resolve aí, macho, né? Que é aquele dia que tu resolve provocar mesmo. Como foi essa história? Eu tive situações na minha vida que... o caso da Rebeca, por exemplo, né? A Rebeca é uma filha que nasceu surda, e aquele baque todo de início, vocês sabem o que fazer. Aí o padre De Grandes vai fazer um seminário de cura em São Paulo. Ele mandava lá, a mulher pega o avião, leva e vai falar com o padre lá, porque o padre tem que rezar na cabeça dela. Ela era bebezinha ainda, né? bebezinha. E eu não podia viajar, no caso, a mãe da Rebeca, né, a Daniela, viajou com a Rebeca para lá. E a gente ficava se comunicando e nada dela conseguia. Eu lembro que eu estava no quarto. Aí era missa de encerramento. Eu disse, não, e agora não vai dar mais, né? Não conseguiu, né? Missa de encerramento, e eu assisti na missa e perdi a comunicação com ela. E quando terminou a missa, aí foi que eu consegui me comunicar com ela. Ela disse, não, eu fui chamada para ser acólita, né? E me deram as roupas e tal, mas eu estava com a Rebeca nos braços, alguém veio, pegou, levou. Rebeca é sua filha? Minha filha. E depois quando terminou, eu fui atrás de receber. Não, vamos aqui na sala, foi lá e ela estava no colo do padre. Mas aí antes disso você tinha colocado a foto do Ronaldo. Não, aí eu disse assim, a foto do Ronaldo ficava em cima da minha TV, no quarto, né? Naquele tempo, aquelas TVs. Né? Só voltando aqui, gente, a filha dele estava lá nesse evento e você estava acompanhando pela televisão. Eu acompanhando pela televisão. Só para deixar claro assim, que ele ainda tinha esse desafio. Eu estava aqui em Fortaleza e ela estava lá em Campinas. O padre De Grandes pela televisão. Pela televisão, né? E assim, ela foi para aqueles dias de congresso, né? Lá. Acho que foi 2, 3 dias e não conseguia nem chegar perto do padre para que o padre rezasse. E essa viagem já foi com essa intenção também, né? A intenção foi essa, puramente essa. Então, assim, eu cheguei assim, quando eu olhei para a foto do Ronaldo, disse, rapaz, eu tô perdendo tempo aqui, né? Eu quero... Ei, macho, resolve aí, tu tá, né? Aí, Te vira e dá teu jeito aí, né? E aquilo eu falei, né?
Com impulso ali, né? Impulso mesmo e pedir mesmo, né? A fé, impulso da fé. Faz aí, né, e tal. Aí quando terminou a missa, tudo que ela entrou em contato, ela falou essa história que tinha sido acólita e que alguém tinha pego a Rebeca, e depois quando ela foi pegar a Rebeca de volta, estava numa sala, né, e ela passando. Estava no colo do padre, né? Então assim, aquilo ali foi uma ação, né, que teve a intervenção do Ronaldo, entendeu? E do mesmo jeito com o padre Daniel Lange. Depois da morte do Ronaldo, do mesmo jeito o padre Daniel Lange voltou aqui, eu também queria ter esse contato com ele, e acabou que ele até foi na minha casa, ele rezou pelo meu pai. Ele foi na minha casa, rezou pelo meu pai estava na rede, meu pai estava numa rede no quarto, fumava muito, ele foi lá, e o padre Daniel Lange rezou pela Rebeca também e disse: Deus vai dar cura. E aconteceu, né? A cura através da medicina, né? Através a Rebeca hoje morou fora, fala inglês, né? Tem uma vida normal, mais do que normal, mesmo sendo surda, mas com implante coclear, que naquela época ninguém nem imaginava isso aqui no Brasil. E aí é todo desenrolado uma história que levaria um tempo para eu contar, mas que enfim o objetivo foi atingido e foi dado, que eu creio pelas mãos do Ronaldo, né? Isso aí são situações que a gente percebe que aconteceu comigo, né? E outras pessoas já relataram para mim, né? E a gente estava falando, Moisés pediu um sinal de Deus do céu do Ronaldo, né? E aí vem a história que eu costumo contar. Logo que o Ronaldo morreu, eu fiquei muito atordoado, né? E dizia assim: rapaz, aquela história, né? Morreu meu irmão tão novo, né? Onde é que meu irmão tá, né? Eu perguntava para Deus: eu quero saber onde é que meu irmão tá. E eu lembro que eu vinha de carro e passando em frente ali o Colégio Capital, época de retiro de Semana Santa. Aí eu entrei na quadra do Colégio Capital, estava tendo um retiro de Semana Santa. Quando eu entrei na quadra, né, as arquibancadas aqui e lá ao fundo o altar. E o sacerdote estava com o Santíssimo exposto. Eu me ajoelhei em poucos minutos, sei lá, no seu tempo, quem sabe de tempo ela que está escrevendo. Mas o sacerdote veio, quando eu levantei o rosto, o Santíssimo estava na minha frente, eu toquei no Santíssimo e repousei. E assim, as pessoas que viram acontecer isso comigo, que tinham pessoas conhecidas, disseram: não, foi rápido, foi rapidinho, foi tipo assim, 5 segundos, talvez. Mas para ti não foi uma eternidade? Para mim foi uma eternidade. E eu tive um prazer tão profundo, um gozo tão profundo, uma paz tão grande, que assim, problema para mim não existia naquele momento que eu estava no repouso. E eu não queria mais nada com nada, eu só queria estar ali, ficar ali, permanecer ali pro resto da minha vida, se é que eu estava vivo, entendeu? E depois assim veio o esclarecimento, né? Primeiro eu passei e senti, depois veio o esclarecimento de Deus, né? Você sentiu um pouco do céu onde seu irmão está. Então aquilo foi um motivo de muita alegria para mim, porque ele estava onde eu queria estar, né? Ele já estava lá onde eu queria estar. Então essas coisas sobrenaturais que acabaram a acontecer não só comigo, como com irmãos meus e com pessoas também que a gente passou a encontrar e ser procurado, tomou uma dimensão diferente. Já não era o pessoal que estava aumentando, realmente era o pessoal que tinha uma história carregada da vida do Ronaldo, da missão que ele teve e da ação de Deus na vida dessas pessoas através dele. Então todos esses mosaicozinhos, se a gente começar a juntar, a gente percebe que algo de comum tem, que é a conversão das pessoas. Eu vou botar aqui o Moisés contando uma história, né? Só para a gente entrar nesse assunto. Ronaldo, hoje ainda, evangelizando, né? Convidando as pessoas para ir para o Shalom. Então vamos ouvir aqui. Teve um testemunho de uma jovem, não de Fortaleza, e procurou o Shalom porque dizia: não é porque eu sonho sempre com um jovem com um sorriso maravilhoso, dizendo que eu deveria vir procurar o Shalom, procurar o Shalom, procurar o Shalom. Aí eu vim, aí a jovem mudou de vida, fez seminário, fez a campus, revolução total. Um dia ela entrou na comunidade de vida, ela fez: aí o pessoal: o que foi? Quem é esse jovem aqui?
quem é esse rapaz? Esse é o nosso irmão Ronaldo Pereira, ele faleceu. O que foi? É o menino do meu sonho. O céu se mistura com a terra pela força da ressurreição de Cristo. Vê que o Moisés se emociona, né? Nessa hora, porque como o Ricardo está falando, né? A gente tem essas tribulações da terra, mas quando a gente tem a experiência do céu, parece que isso aí que eu sofri não é nada, cara. Isso aí... Gente, muito bom acompanhar a história do Ronaldo, especialmente também através do irmão dele que esteve ali pertinho, vendo cada passo que o Ronaldo foi dando, cada passo que ele foi dando também no caminho de intimidade com Deus. E eu quero saber do Diego, nesse dia da entrevista, ouvindo a história do Ronaldo, o que mais te marcou nesse momento, a partir daquilo que você foi ouvindo? O que mais me marcou foram as histórias que eu não tinha escutado ainda, né? Alguns detalhes que a gente escuta muito na comunidade falar do testemunho do Ronaldo Pereira, mas que foi um jovem, como foi falado aí, ele era muito envolvido nas ideologias, né? E o Ricardo, irmão dele, teve a oportunidade de contar como é que esse envolvimento das ideologias mexia com ele verdadeiramente. Por exemplo, ele era fascinado pela União Soviética, né? E o fato dele ser fascinado pela União Soviética fez com que ele quisesse aprender a estudar russo. Ou seja, era uma pessoa que ele se envolvia completamente, como diz os jovens hoje, né? Ficava viciado naquele tema ali, até dissecar. Então, assim, ele era realmente fascinado por Cuba, né? Por Che Guevara, mas querer aprender um idioma difícil por causa dessa paixão que ele tinha pela União Soviética, eu achei muito interessante. E também que ele conseguia, de alguma forma, ter acesso a materiais exclusivos ligados às ideologias, na modalidade da época, né? Hoje, porque não tinha Mercado Livre para você acessar e dizer, quero comprar o selo tal. Não, ele tinha que se corresponder por carta, e esses vendedores respondiam a carta e eles negociavam. Então, assim, ele dava um jeito de ter acesso. Ele era um colecionador, na verdade. Era muito interessado nesse assunto. E eu acho que ele conseguiu trazer essa característica de intensidade e de paixão por aquilo que ele acredita a partir do momento em que ele teve a virada de chave, que foi a experiência com o amor de Deus. Assim, eu tive a oportunidade de ver, tem na internet, na verdade, uma pregação do Ronaldo de 92, se eu não me engano, onde ele fala para os jovens sobre a radicalidade, sobre a decisão. Você vê ali um jovem apaixonado, né? Realmente muito certo daquilo que ele acredita, do amor de Deus que transformou a vida dele. Eu acho que isso também é algo que a gente pode trazer para a nossa vida e perceber que há pessoas que vão ter com certeza uma conversão a partir da nossa intercessão, a partir do nosso olhar de esperança, situações que às vezes a gente acha que não podem se resolver na nossa vida ou mudar, ou na vida de outras pessoas. A partir da vida do Ronaldo, nós podemos ver o que a graça de Deus pode fazer. Se você tem um filho, um sobrinho que está envolvido por tantas questões na vida, está distante de Deus, vamos pedir hoje a intercessão do Ronaldo, né? Vamos sim, com certeza. Sobre a vida desses jovens e como a vida do Ronaldo mudou, a minha, a sua, a nossa vida pode mudar também. É verdade. Depois do intervalo, a gente volta ainda com o último trecho desse podcast. Foi gravado na Capela das Relíquias da Shalom FM Fortaleza. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse grande testemunho de vida cristã para nós, da comunidade Shalom e também para toda a igreja. Olá, eu sou a Cecília, missionária da comunidade católica Shalom, membro da comunidade de vida. Estou em missão há 12 anos dentro da comunidade e moro em Assunção, no Paraguai, fazem 5 anos. E realmente, assim, é uma grande alegria morar nessa terra, né, neste país. É um país onde realmente a cultura é a amizade, né, é um encontro. Então, a evangelização se torna muito, eu não diria fácil, mas é aquela evangelização que você desfruta, né, onde as pessoas, elas tocam no seu coração e você acha que você vai fazer alguma coisa por elas, mas na verdade é elas que fazem uma coisa por você. Não só uma, mas muitas coisas, né, através dos eventos de evangelização, né, nós temos um evento que se chama
Eu Confio, onde nós convidamos a todas as pessoas a renovar a confiança em Deus, ao seu Sagrado Coração. Uma população, em sua maioria católica, mas que revela uma alegria e uma juventude espiritual muito grande, assim. No Paraguai eu pude experimentar, assim, de forma pessoal, que Deus veio ao encontro do meu individualismo, das minhas fraquezas, do meu pecado, me tirou de mim mesma e me tira de mim mesma constantemente através da fé desse povo e da alegria deles, assim. Através dessa amizade que não é uma amizade superficial, mas uma amizade que te transforma, né? Que faz a diferença na sua vida. Então nós realizamos eventos pequenos e grandes e que eles vêm de forma misteriosa, né? Os eventos vão se enchendo, os jovens vão enchendo as nossas casas, os nossos grupos de oração. E nós somos surpreendidos pela misericórdia e a providência de Deus através desse dom, que é a amizade, né? A amizade com Deus e a amizade com eles também. Enfim, é uma alegria, assim, ser missionária, é uma alegria ver a Jesus na vida deles, né? E ser evangelizada também através da missão e da evangelização. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... Essa é a alegria que vem de Deus, é a verdadeira. Chegou fevereiro, chegou o mês de carnaval, chegou o mês do renascer. Um período de profunda experiência com o amor de Deus e uma alegria que não passa. Você quer experimentar uma alegria que não passa? Nós queremos falar sobre alegria na vida cristã, aqui na primeira quinzena do Paz à Voz. De segunda a sexta-feira, de 6h20 a 8 horas da manhã, você pode aprofundar conosco essa experiência, porque no renascer desse ano nós vamos refletir sobre a nossa alegria eterna. Você pode escrever aqui no chat da Comunidade Católica Shalom: a minha alegria é eterna. Com o Senhor, essa alegria é eterna. Você se sente cansado, desanimado, com o coração pesado? Pois venha viver conosco essa jornada no Paz à Voz, nessa quinzena de fevereiro. A minha alegria é eterna. Te aguardo no Paz à Voz. Shalom! La pace sia con tutti voi. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is... Shalom, eu me chamo Padre Cristiano, sou natural de Fortaleza, no Ceará, e já sou missionário há 25 anos. Um ano na comunidade de Aliança e 24 anos na comunidade de Vida, Shalom. Hoje eu sou missionário na grande cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Nova York é uma grande metrópole, tem tudo e o contrário de tudo. A gente encontra pessoas de todas as culturas, de muitas nações, e temos muitas oportunidades para evangelizar. Eu me sinto missionário 24 horas por dia. Nós fazemos, às vezes, festas internacionais, porque as pessoas são interessadas por outras culturas, por outras línguas. Então as pessoas vêm para o Shalom, vêm festejar conosco, celebrar, dançar, cantar, e muitas dessas conversas terminam na capela, diante do Santíssimo Sacramento, assim como o Shalom começou em 1982, né? O pessoal vinha para uma lanchonete, vinha comer, vinha se confraternizar, e tudo se tornava uma ocasião para que nós apresentássemos a pessoa viva de Jesus Cristo para essas pessoas. Nós estamos no Brooklyn, uma área muito jovem, muito trendy, muito massa da cidade de Nova York, e nós fazemos bike rides, né, assim, ciclismo, hikes ou caminhadas, piqueniques no parque, noites de karaokê, muitas atividades para que as pessoas tenham uma experiência com a nossa alegria e depois perguntar qual é o segredo de vocês. E a gente revela esse segredo para as pessoas, que é a pessoa de Jesus Cristo, através de seminários de vida no Espírito Santo, retiros espirituais, retiros de cura, a Santa Missa no domingo. E Nova York é uma cidade imensa, mas muito solitária. Muitas pessoas estão longe das suas famílias, foram para Nova York para trabalhar, para estudar e encontram na comunidade Shalom uma nova família. É isso, o Shalom em Nova York é uma casa para todos os povos, uma casa para todos os jovens, e eu me sinto honrado de poder ser missionário 24 horas por dia, porque Jesus me amou e se entregou por mim. Eu quero amá-lo e me entregar por ele em missão. Shalom. Aqui no Fazendo Barulho de hoje, nós estamos acompanhando a belíssima história do missionário da comunidade Shalom, Ronaldo,
Pereira, que inclusive fez a sua Páscoa há 31 anos. Ano passado, no ano de 2025, nós celebramos os 30 anos da Páscoa do Ronaldo. Eu tive a oportunidade de visitar o túmulo dele nesse dia, que inclusive é um ponto de peregrinação de muita gente aqui em Fortaleza. Muitos jovens têm já a tradição de visitar o túmulo do Ronaldo no dia 17 de fevereiro, para pedir a intercessão do Ronaldo, pelos jovens da comunidade Shalom, pelos jovens do mundo inteiro, porque de fato ele foi uma grande testemunha do amor de Deus, um grande sinal do amor de Deus para todos nós. Na vida dele ainda ecoa, impressionante. Quem se decidiu pela vida de santidade não é esquecido, né? A vida continua falando. É um exemplo de vida consagrada, né? Na comunidade de vida Shalom, né? Um grande exemplo também de vivência cristã, de amor à Virgem Maria, né? Que é muito importante para todos nós que somos católicos. Enfim, exatamente. Vamos então acompanhar a última parte. Muita gente ficou ansiosa aí para esses últimos momentos onde a gente vai ter vários testemunhos de pessoas que estão descobrindo a riqueza da vida do Ronaldo hoje ainda, já muitos anos depois da sua morte, da sua Páscoa. Ana Paula. Tem muitas histórias, algumas estão relatadas no livro, outras apareceram depois que eu escrevi o livro, e as pessoas leram o livro e disseram, eu tinha uma história tal, eu tinha... Que hora que dá raiva, né? Porque eles me contaram antes. Tem que ter o volume 2. Vai ter que ter o volume 2, né? Por que não me disseram antes, né? Eu tinha tanta história do Ronaldo, por que não disse antes, né? Porque houve um intervalo de 5 anos, né? Da escrita do livro para a publicação, né? No começo a gente pensou em publicar para os 25 anos de Páscoa dele, mas... desígnios divinos, né? Por desígnios que só vamos entender no céu, Deus nos preparou para esses 30 anos da Páscoa dele. Depois eu fiquei pensando, realmente essa questão do tempo para Deus é relativo, né? Para nós também, né? Porque o tempo é relativo, mas aí é outro podcast. Mas imagina se tivesse sido publicado em 2020, que eram os 25 anos da Páscoa do Ronaldo. Um mês depois, praticamente, da Páscoa do Ronaldo, explodiu a pandemia, né? Porque foi 17 de fevereiro de 2020, a Páscoa deles 25 anos. E em 19 de março houve lockdown. Você começou a escrever quando? Eu comecei a escrever esse livro em 2019. Que foi um sinal do céu. Assim, o Ronaldo ele é cheio de sinais na minha vida, né? Impressionante que... A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Ronaldo foi no meu seminário de vida no Espírito Santo, em 96. Eu tinha 16 anos, não façam as contas, tá bom? Mas sempre em momentos decisivos. Tá fazendo aqui. Uma pausa para você fazer as contas. Segredo. Mas sempre em momentos decisivos da minha conversão. Então, primeira vez que eu ouvi falar sobre o Ronaldo, 21 e 22 de setembro de 96. Seminário de vida no Espírito Santo, terceira pregação, Senhorio de Jesus. Como um exemplo de adesão perfeita, digamos assim, né? Ao Senhorio de Cristo, né? Aos desígnios de Deus para a vida dele. Aí, depois disso, volto a ter, assim, contato, né? Digamos assim, com a história do Ronaldo no meu ano vocacional, em 2010. Tive uma experiência no Aleluia de serviço como vocacionada, frequentava ainda o grupo de oração. E ali, em cada noite que eu servi no Aleluia, terminava o evento, eu ia para casa, não conseguia fechar os olhos. Aquela experiência do Ronaldo, né? De quando ele chegava em casa, os irmãos, ele se jogava na cama, os irmãos pensavam que ele tinha dormido de roupa e tudo, não trocou de roupa, nada. Não, ele estava olhando para o teto, maravilhado com as graças de Deus, com aquilo que Deus realizava por meio da vida dele na evangelização. Eu tive essa mesma experiência no meu primeiro Aleluia servindo, e no Aleluia Quero Mais, que é um evento que tem uma semana depois do Aleluia, um encontro, né, com as pessoas que vão a primeira vez ao Shalom por meio do Aleluia. Padre Denis, em uma pregação na homilia, aqui no Shalom da Paz também, diz isso, né? Que o Ronaldo ficava assim, olhando pro teto. Ali foi uma identificação vocacional. E aí o Ronaldo começa essa amizade com o Ronaldo, essa amizade assim celeste, digamos assim, né? E aí o Ronaldo reaparece em 2019, quando eu estava me preparando para as minhas promessas definitivas. A Amy me pede para escrever a biografia do Ronaldo em 2019. E aí, quando eu estava me preparando para fazer os meus votos perfeitos... A gente já tinha pensado, quem sabe seria bom escrever a biografia do Ronaldo? Não, ela me pediu... Não, nunca tinha pensado. Não tinha pensado, não. Tinha ousado. Não. Tinha... Sou ousada em outras foi coisas. Realmente foi um pedido assim Foi um pedido completamente inesperado da Amy. Ela, por circunstâncias de saúde, não conseguiu escrever e queria que a biografia fosse lançada para os 25 anos da Páscoa dele.
E eu passei o meu processo de, não são alguns meses que a gente faz retiros e aprofunda-se no carisma, lê alguns livros, já tinha lido todos, mas reli os livros, né, da vocação. E ali o Ronaldo me acompanhou, me levando a conhecer alguns irmãos antigos da comunidade que eu não conhecia, a mergulhar na história da comunidade, porque o livro é interessante que não é simplesmente a vida do Ronaldo, também é, e grande parte é, mas também a vida do Ronaldo se entrelaça com a história da comunidade, então também tem essa oportunidade de recordarmos a história da comunidade. E aí o Ronaldo reaparece 5 anos depois, quando eu estava me preparando para os meus votos perpétuos no celibato. Vem a notícia através do padre João Wilkes, né, agradecer ao padre por essa publicação, porque tem muito a mão dele aí. E o padre me diz, meu caminho de preparação para os votos perpétuos, que a biografia ia ser lançada, né, para celebrar os 30 anos da Páscoa do Ronaldo. Então, sempre em ocasiões muito particulares da minha vida, o Ronaldo intensificou a presença dele. E isso que é, senão um grande sinal do céu do Ronaldo. Eu sou assim uma defensora, obviamente que nós sabemos que somente quando uma pessoa começa o processo de canonização e tudo mais, beatificação, servo de Deus, beatificação, canonização, aqui realmente a igreja pode afirmar que uma pessoa está no céu. Mas eu creio tanto no céu do Ronaldo porque esses pequenos sinais, essas piscadelas do Ronaldo, digamos assim, né, do céu para nós. Então, tem vários exemplos, tem vários sinais, né, assim, da intercessão realmente do Ronaldo. Uma jovem de Aparecida que de repente apareceu com uma doença, Aparecida apareceu, né? Mas de repente essa jovem apareceu assim com uma doença inexplicável, as pernas paralisadas, o sangue com alguns problemas nas taxas sanguíneas, e ela foi internada e não sabia o que era. De repente ela sonhou com um jovem alto, magro, com os olhos bem expressivos, um sorriso bonito, e esse jovem dizendo que ela não se preocupasse, que ela ia ficar curada. No outro dia começa a melhorar, sai do hospital, vai na casa da comunidade de vida, tá lá um retratinho, uma fotinha do Ronaldo em cima um porta-retrato lá de um dos quartos, e ela foi sem querer nesse quarto, ela queria ir no banheiro e ela errou a porta. Quando ela abriu, estava a foto do Ronaldo lá nesse quarto. E ela pergunta, quem é mais ou menos parecido com esse testemunho, né? Quem é esse jovem? Eu sonhei com ele. Então o Ronaldo que aparece muito em sonhos. Interessante. Se repete muito, né? Uma jovem também que hoje é discípula, se eu não me engano, da Aliança. Ela é de Joinville, Santa Catarina. E lá também ela teve sonho com o Ronaldo também, né? Que era para ela realmente conhecer a comunidade, né? Assim, e ela foi e conheceu a comunidade. Hoje é discípula da Aliança, talvez já até esteja num processo de consagração. Então, existem muitos sinais. E uma história do Ronaldo motorista. Não, isso é engraçado. Não, são pequenos sinais, são assim, as pessoas chamam de coincidências, eu gosto de chamar de providências de Deus, né? Uma irmã da comunidade Aliança veio me falar que ela estava bem, assim, numa situação assim, que ela precisava urgente conseguir um Uber e estava muito difícil, porque estava chovendo, não conseguia Uber de jeito nenhum, e ela pediu, Ronaldo, me ajuda, né? Intercede por mim. Aí quando um Uber aceitou a corrida, como era o nome do Uber? Ronaldo Pereira. Olha aí, rapaz, o Ronaldo tem que se virar no Uber também, né? E é interessante porque... Ele vira entregador de iFood, né? Ele vira tudo. É interessante que ele fazia de tudo na obra, né? Como missionário, agora no céu, né? De Uber. É interessante também porque quando eu terminei, acabou de lançar o livro, assim, lançou o livro, eu fui em missão para uma cidade chamada Picos, no interior do Piauí. E eu tinha acabado de lançar o livro, eu levei o exemplar que eu ganhei das edições, né? Levei comigo, né? Assim, a pegada, né? Porque o livro tá lindo, né? Assim, o livro tem capa dura, tem várias fotografias coloridas, tem um álbum de fotos atrás também. Você já viu sua foto bonitona aqui? Rapaz, nunca fiquei tão bonito. Pois é. Coisa boa. E aí, eu, né, querendo ver o livro, querendo, né, ler, né, reler o livro, né? Assim, porque a gente esquece o que a gente escreve, né? Porque não é a gente, né? É Deus, né? Então, eu levei o livro, aí quando o ônibus para, eu fui de ônibus, né, algumas horas de viagem, quando para esses restaurantezinhos de beira de estrada, o nome do restaurante é o Shaddai, com 2 Ds, da mesma forma que era o primeiro grupo de oração do Ronaldo. Quando chego na rodoviária lá de Picos, o jovem que foi me buscar, Ronaldo, não era Pereira, mas era Ronaldo. E aí, quando fui conhecer o Shalom, a primeira porta de grupo de oração que tinha lá, a primeira sala de grupo de oração, o que é que estava escrito lá no nome da porta? Ronaldo Pereira, porque coloca-se o nome, né,
de santos, né, assim, de irmãos importantes para a nossa vocação em algumas salas, né, do nosso centro de evangelização. Então, essa presença constante do Ronaldo, às vezes essas piscadelas mais engraçadas, né, do Ronaldo, como a questão do Uber, mas também essa presença muito forte do Ronaldo em questões assim muito sérias, né, questões de conversão, questões de saúde. E eu acho muito interessante, só para finalizar, é que no começo, quando até o Ricardo comentou, né, no começo houve um certo desejo da comunidade de recolher fotos do Ronaldo, recolher testemunhos dos irmãos. Tem várias cartas, né, testemunhos escritos à mão lá no acervo da comunidade. Houve um desejo de preservar a memória do Ronaldo e houve como que uma campanha para que isso acontecesse. Mas foi tão interessante porque logo a biografia, quiseram escrever várias biografias, nunca deu certo, né? A primeira saindo aí com quase 30 anos da Páscoa dele. Houve várias tentativas, né, assim, de preservar a memória do Ronaldo, mas o que eu acho mais interessante é porque isso foi feito de forma espontânea pelos jovens. Ninguém começou a pedir aos jovens do Projeto Juventude que estampassem camisas com o rosto do Ronaldo. Ninguém começou a pedir que os jovens... Espontâneo, né? Espontâneo. Ninguém pediu que os jovens recortassem as fotos do Ronaldo, da Shalom Maná e pregassem nos seus cadernos de oração. Ninguém pediu para que os grupos de oração da comunidade, dos jovens, se chamassem Ronaldo Pereira. Ninguém pediu. Então foi algo espontâneo. Ninguém pediu para que as pessoas começassem a pedir a intercessão do Ronaldo. Então foi algo completamente espontâneo e algo extraordinário, porque outros irmãos da comunidade também faleceram, e faleceram com, digamos, odor de santidade e com várias histórias, né? Mas a que se sobressai hoje é a do Ronaldo. A figura, a imagem do Ronaldo, em qualquer projeto de juventude que você vá da comunidade, em qualquer lugar do mundo, você vai ver uma foto do Ronaldo, um banner do Ronaldo, né? Uma fotinha do Ronaldo ali na mesa do secretário jovem, do assessor jovem, dos coordenadores de projeto de juventude. Então, isso é muito belo, porque autentica a santidade do nosso irmão, autentica este caminho de santificação que a comunidade, que o Carisma Shalom nos propõe. É muito belo você perceber, porque muitas vezes a gente sofre, né, na nossa caminhada, sofre para se converter, sofre para ser uma pessoa melhor, sofre para aderir à vontade de Deus. É um caminho muito feliz, é um caminho de ir para a felicidade, que também, por ser de ir para a felicidade, tem os seus desafios. E quando você olha para um jovem como o Ronaldo, né, que talvez para o mundo fosse um resgate impossível, né, que saiu ali das mentalidades ali mundanas, das ideologias deste mundo e foi para um processo de conversão assim espantoso. Quando você olha para Joana, por exemplo, que é uma jovem, né, também paraguaia, que faleceu também com odor de santidade de uma leucemia inesperada. Quando você olha para um Júnior, né, o Valdemar Júnior, que também era da comunidade de vida e faleceu na época de Covid, né, foi o único irmão nosso da comunidade de vida que faleceu de Covid. Ele dizia para o padre Clédson, na época ele morava na missão de Belém, o padre também dizia: padre, a única coisa, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer sem estar confessado, sem os sacramentos. E o padre Clédson teve a oportunidade de entrar numa ambulância, porque nenhum agente de saúde, nenhum enfermeiro queria ir com o Júnior, que estava com Covid, né? Não queria ir da ambulância do hospital para fazer um exame em outro hospital, não queria ir com ele na ambulância com medo de se contaminar, porque naquela época não se tinha noção do que era o Covid, muitas mortes, e a imprensa também não ajudava com tanto terrorismo, né? Terrorismo jornalístico. E o padre foi, e ele teve a oportunidade de dar a unção dos enfermos para o Júnior, que já estava desacordado, né? Estava entubado. Então, veja esses exemplos de santidade tão perto de nós, veja esses exemplos de amor a Jesus Cristo. Olha, eu não tenho medo de morrer, eu só tenho medo de morrer sem os sacramentos, né? Eu quero dar até a última gota de sangue por amor aos jovens, pela evangelização, pelo anúncio de Cristo. Então, quando você vê isso, é empolgante. Assim, você tem um desejo, pelo menos eu não sei, mas eu renovo o meu desejo de ser santa, né? Com todos os meus pecados, todos os meus erros, defeitos. Diz o Senhor, é possível, né? O Carisma Shalom é realmente uma fábrica de santos. E você olha para a vida do Ronaldo e eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas da santidade desse meu irmão, não tenho dúvidas de que ele me acompanha nos meus processos de santificação, né? Teve uma época da minha vida que eu tive uma dificuldade muito grande com uma pessoa dentro da comunidade de vida, né? E eu dizia: Ronaldo, me ajuda.
Porque o Ronaldo era essa simpatia, né? Assim, a Amy costuma dizer que não se sabia se o Ronaldo gostava ou não de uma pessoa. Porque ele disfarçava bem, né? Não é que ele disfarçava. Tratava igual. É que ele tratava tão bem as pessoas. O evangelho não é amar os inimigos, aí o pessoal esquece, né? Ele amava bem os inimigos dele, Ele tratava né? tão bem as pessoas que ninguém sabia se ele tratava bem porque ele não gostava, igual Santa Teresinha, né? Ou se ele realmente gostava de todo mundo, né? Assim, então, meu Deus, né? Assim, eu dizer, Ronaldo, me ajuda porque eu preciso me converter na minha vida comunitária, na minha vida em comum, né? Eu preciso acolher essa pessoa, né? E realmente o Ronaldo fez um trabalho assim, ele intercedeu assim de maneira maravilhosa, que eu consegui superar aquela dificuldade, né? Assim, e crescer nessa dimensão comunitária. Então, os sinais são muitos, ficaremos aqui 3, 4 horas falando. Não, eu já descobri que não dá para um podcast só para Ronaldo, não, né? E hoje nós vamos chegar cansado em casa, igual o Ronaldo, né? Vamos deitar na cama, olhar assim pro teto. Falei-me, Jesus! É bom, né? Uma experiência de céu. Eu quero encerrar, é igual correr uma maratona, né? Podcast. Se você não tem um costume, né? Você cansa fácil, né? Mais ou menos. Eu tô cansado, não sei. Eu acho que o Ricardo aguenta a noite inteira, não aguenta não, Ricardo? Mas eu... Vai, dá pra ir, a gente vai, continua. Não, a gente... Não tem hora pra acabar, não. Eu vou caminhar pro encerramento, que eu entendi que o Ronaldo, assim, tem várias janelas, você tem que escolher pela qual você vai entrar, né? Mas eu queria encerrar... tocando numa dimensão do testemunho, vou colocar aqui um testemunho da Amy, tá? E a gente vai comentar também essa experiência da Amy com o Ronaldo Pereira. Uma vez eu ia visitar o túmulo dele, eu disse, Ronaldo, eu quero um presente. Eu quero que o seu túmulo esteja com as flores, não vou dizer porque senão tira o mistério, mas com as flores tais da cor tal, que é uma cor rara, né? Pelo menos aqui em Fortaleza. E quando eu cheguei lá para visitá-lo, né? No cemitério, eles estavam lá as flores tais da cor tal. Até hoje, com 25 anos, 30 anos, quase 30 anos do falecimento dele, todo Dia das Mães, não importa quem nem como, eu ganho essa determinada flor dessa determinada cor. E no ano passado, no Dia das Mães, eu estava doente, eu estava com tal da Covid longa, né? E aí eu disse, não vai ter quem venha aqui, né? Estava fora de casa, pois uma pessoa me mandou daquelas coisinhas prontas no Dia das Mães com essa flor dessa cor, né? Veio através do WhatsApp. Impressionante. Né? Impressionante o carinho dele. Costumo chamar das pequenas piscadelas do Ronaldo para nós. Exatamente. Mas a Amy não quer nada, né? Ela chega e diz assim, eu quero entrar no cemitério hoje, eu quero encontrar o túmulo desse jeito. O negócio é ousado, viu? Por isso que ela é santa, porque ela é ousada. Olha aí, ó, já canonizou também. Agora, resumindo, vai escrever a biografia da Amy. Se Deus quiser. Ei, o Ronaldo... Morrer primeiro. Ronaldo, então, ele tem, vamos dizer assim, né? Tem vocação para estar por aqui, ó. Nessa capela? Na minha humilde opinião, com certeza. As relíquias dele por aqui? Com certeza, né? Com certeza. Ricardo? Rapaz, o que? Se ele tem vocação? Não tenho dúvida. Leva jeito para estar por aqui. Ele tem vocação, ele leva jeito pro negócio. Leva jeito pro negócio, né? Mas com certeza ele... São muitas histórias, né, Ricardo? Eu acho que realmente, quando o cara entra na dimensão do céu, né? Você fica tentando colocar tudo dentro de um livro, de um filme... E não consegue, né? Depois que tudo acontece, né? Que a gente vai fazer assim o review de tudo, né? E a gente, aquela história que eu falei de montar os mosaicos, você vê que é uma história que ela conduz qualquer pessoa que acompanha a uma busca de santidade, que você falou, dá vontade, né? A gente vê o testemunho, não é só do Ronaldo, né? Tanto outros jovens como você falou, mas especificamente do Ronaldo. A história, cada detalhe do que ele passou, como Deus foi agindo, como foi construindo tudo isso, né? E assim, de forma muito intensa e rápida, porque eu lembro quando o Ronaldo morreu, o Moisés estava comigo,
logo depois, né, do enterro, eu fui deixar o Moisés em casa. O Moisés disse assim: vamos ser amigos. Ele estava carente, né? Esse era amigo, era do Ronaldo, cara. Eu sou diferente, mas acho que ele viu em mim assim a presença do Ronaldo, né? E assim, o que o Moisés sentiu, sabe? O que o Moisés passou, assim, como um pai espiritual, como um irmão que vivia, eu acho que é equivalente ao sentimento do meu pai, o sofrimento do meu pai, porque o pai nunca espera que o filho morra antes dele, né? Aí eu disse assim: Moisés, uma coisa é certa, tu já mandou muita gente para muita missão, mas para essa tu não podia mandar nunca. Essa daí tu não podia mandar nunca. Só então, Deus, né? Foi Deus que fez isso. Então ele tomou o teu lugar para fazer o que tem que ser feito, e o Shalom tem uma missão no céu. Eu disse exatamente isso para ele naquele momento, né? E ele me deu um abraço, e assim, aquilo para mim sela a vida do Ronaldo e vira a página apontando para o marco de uma nova vida para a comunidade Shalom. Porque a partir dali realmente a comunidade Shalom começou a falar mais sobre a morte, a viver mais, né? A dor que dói, mas que cura e que santifica. Então, tudo isso aí passou a ter mais valor. E despertou em mim também, né? Aquela história de que, rapaz, a gente tem que viver para o outro lado do muro, né? Naquele momento, para mim, ficou demarcado esse muro que é essa vida, e como a gente tem que estar com o olhar para o outro lado do muro, porque isso aqui de nada vale, né? É interessante porque até essa perspectiva do céu, que hoje é tão presente, né, nas nossas músicas, nas nossas pregações, não existia isso. Não existia isso. A gente falava sobre o céu, obviamente, porque, né, é o fim da caminhada cristã, mas as músicas sobre o céu, por exemplo, aquela música O Céu é Logo, aquela do Luiz Matos, tu sabe aquela sorriso de cristal, carruagem de ouro, do Luiz Matos com Isaías. Teu sorriso é muito mais forte, teus olhos agora brilham muito mais. Tu lembrou, Ana Paula? Não, lembrei. Tu tem essa edição do Cantar aí? Tem, não. Aí é com pergunta se a Laila tem. Música é com o Diego Macedo. A Laila chegou com lanche? Olha, essa música dela. É uma inspiração. O lanche dela. Fantástica. Foi naquele momento que a gente passou a ouvir mais Genrosso, né? Sim, ele gostava muito, né? Do Focolar, ele gostava muito do momento Focolar. E até o Caminho Ordo. Ia gravar o tributo ao Ronaldo, né? Viu? A dica é tributo ao Ronaldo. Só é as músicas que o Ronaldo gosta. Até o Caminho já Ordo tá? Amor. Já tá no Ela esquema, pensa em né, tudo, cara. Até o Caminho Ordo Amores, ele surgiu, que é o caminho de crescimento na maturidade humana que nós temos, ele surgiu a partir disso. Aí me percebeu que nós não tínhamos maturidade humana para lidar com a dor, e aí começou a surgir o Caminho Ordo Amores, Tecendo Fio de Ouro, todos esses livros, né, Maturidade Humana, todos esses cursos e livros do Caminho Ordo Amores, foi a partir disso. A própria paternidade espiritual e a maternidade espiritual da Emi e do Moisés ficou mais acentuada depois do falecimento do Ronaldo. A Emi conta, né, que naquele momento em que os dois viram o Ronaldo lá, né, no hospital, já sem vida. Na pedra, né, naquela... Eu tive esse momento. Você teve também, né? Aí o Moisés diz, né, Emi, eis o Ronaldo, né? Emi imediatamente lembrou-se, né, quando Jesus diz, eis aí a tua mãe, né? Então, ali, a maternidade e a paternidade espirituais da comunidade foram forjadas na cruz. No momento de uma das maiores dores que a comunidade, né, e o corpo comunitário e o Moisés e a Emi tiveram. Então, a paternidade e a maternidade espiritual Shalom, eles têm esse traço da cruz. Eles têm esse traço da oferta, eles têm esse traço do sofrimento, assim. O sofrimento não pelo sofrimento em si, mas o sofrimento que fecunda e que gera a filiação espiritual e que gera filhos para Deus. Nosso objetivo aqui é contar as histórias, né? Chegue à conclusão que você quiser. Né? Exatamente. Mas esse livro é sobre isso também, né, Ana Paula? Então, nesse encerramento, eu queria que você dissesse como fazer para adquirir o livro e tudo, né? Que eu acho que se você não ficou com vontade de adquirir o livro, eu acho que eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Tem alguma coisa errada. Vai. Coisa errada. Gente. Brasa. Vou pegar aqui o livro, tá? Pode? Pode pegar.
Tá muito bonito. As edições realmente, as edições Shalom, né? O selo jovem das edições Shalom caprichou nesse livro. Livro, ó. Capa dura. Capa dura, né? Quantas então, páginas? Quantas páginas? Eu acho que tem quase 300 páginas, né? Tem aqui um álbum de fotos atrás. Olha só quem tá aqui, ó. Dá pra ver aí? Ricardo e a Sueli. Escolheu a melhor foto. Né? São os irmãos do Ronaldo. E quem quiser adquirir esse livro, pode adquirir se você morar em próximo a alguma livraria Shalom. Com certeza vai ter lá nessa livraria. Se não tiver, você pode encomendar esse livro. Então, em todas as nossas missões que tiver, todas as cidades que tiver a comunidade Shalom, certamente vai ter esse livro na livraria, você pode encomendar. Ou então você pode comprar pela livrariashalom.org, que vai chegar na sua casa bonitinho, e depois você vai mandar um WhatsApp para mim, ou você vai mandar um inbox no Instagram para mim, testemunhando as maravilhas de Deus na sua vida por meio da intercessão do Ronaldo. Valeu! Últimas palavras, Ricardo. Você recomenda o livro? Você lê o livro? Li o livro. Bom mesmo? Li e vou ler de novo, né? Esse livro é um livro que a gente tá na minha cabeceira, e eu logo que eu participei daquele evento, né? Eu já comecei a ler, li o livro, e realmente preciso ler de novo. Por quê? Porque tem coisas aí que são vivas, e quando a gente relê e tem de forma diferente. Interessante, Ana Paula, essa semana mesmo, acho que anteontem, uma menina que é do Shalom, não lembro o nome dela, ela mandou uma foto do livro que ela estava rezando, e leu com a foto uma parte que fala daquele papelzinho que o Ronaldo me deu, né? Sim. E ela falou quanto tocou a vida dela, né? Semana passada teve até um que eu mandei, liga para ela aqui e pergunta como é que faz, porque queria comprar o livro, até a gente quis adquirir. O seu primo, né? O seu primo que mandou uma mensagem para mim, foi? Pois é, então assim, tem muitas pessoas que procuram, na Livraria Cultura também, né? Eu cheguei e estava na Livraria Cultura. Então assim, o livro é algo que eu tenho na minha cabeceira, li e vou reler, e eu acho que vai continuar lá, porque aqui lá eu abro, aí eu leio mais 4, 5 de forma aleatória, né? E sempre é uma coisa viva para mim. É muito bom poder reviver tudo isso através do livro. Você realmente foi uma bênção de Deus, porque através de você a gente teve esse presente aí que foi o livro do Ronaldo. Deus te abençoe, Ana Paula. Muito obrigada. Com alegria. Que vem a série, né, Ana Paula? A série. Vamos encomendar a série. Obrigado, agradeço a todo mundo, né? A Ana Paula, Ricardo, né? Todo mundo aqui, a Talabi, João Pedro, a Laila que trouxe o lanche de todo mundo, né? Agradecer aos que vão ainda. Edições Shalom, JP2, todo mundo que assistiu, que participou. Um abraço. Gente, como foi bom conhecer a história do Ronaldo. Você que está acompanhando a gente agora pela internet, pelo YouTube, coloca aí no chat, nos comentários, o que você achou do programa de hoje, a vida, da história do Ronaldo, de que forma a vida do Ronaldo impactou você nessa noite, o que você aprendeu com o nosso querido irmão Ronaldo Pereira. Com o Ronaldo eu aprendi muita coisa, né? Eu falei que eu conhecia a história do Ronaldo, eu participava do meu grupo de oração na minha cidade. Diga a cidade que o pessoal tá assistindo e não sabe que você já né? foi sua vizinha aí em Iguatu, Adelne Bezerra. Interior do Ceará, né? O pessoal de Iguatu que esteja acompanhando aí eu fazendo barulho, depois se manifeste aí nos comentários, né? Então, quando eu participava do grupo de oração na minha cidade, que eu conhecia a história do Ronaldo, aquilo ali me fascinou. Porque eu me identificava, né? Acho que quando um jovem vê outro jovem tendo experiência com Deus, tendo a vida transformada, rola logo uma identificação. E vendo que ele deixou tudo, deixou a família, deixou os seus planos pessoais. Nós falamos aqui que o Ronaldo, ele era muito envolvido pelas ideologias e defendia as ideologias com muita paixão. Depois que eu vi que houve uma mudança radical na vida dele, que ele vivia com tanta violência de coração e desejo, a vontade de Deus, aquilo ali me motivou também a querer dar a minha vida a Deus, a querer ofertar a minha vida a Deus por inteiro, né? Já tive sonho com o Ronaldo Pereira. Vai contar? Já sonhei com o Ronaldo Pereira, assim. E eu, não convivi com o Ronaldo, né? E eu vi o Ronaldo sentado, né? O sonho era todo preto e branco, o Ronaldo sentado assim no sofá folheando uma revista, um livro, assim, bem concentrado, e uma voz ao fundo dizendo assim: seja
como ele. Olha. Seja como ele. E como isso me marcou, né? Eu conto muito com a intercessão do Ronaldo. Desde esse período, desde o meu início no Shalom até hoje, ele é um grande referencial para mim de consagrado. Ele também foi consagrado na Comunidade Vida, né? Enfim, tem muitas histórias dele que me marcaram, né? É verdade. E olha, e tudo isso que você acompanhou hoje, você pode aprofundar, porque o livro está muito bom, Adão disse que leu, né? Li. Já leu, terminou? Terminei. Já terminou? Já vai para a segunda vez, né? Dá vontade de ler de novo, é sério. Então, essa biografia escrita pela Ana Paula Gomes, né, que foi bem divulgada aí, ela, como um rio corre para o mar, você pode agora adquirir através do livrariashalom.org. E atenção, para você que faz parte da família Fazendo Barulho, você tem direito a 15% de desconto. E como é que você vai se identificar? Lá no momento da compra, você vai colocar o cupom FZB15. Esse cupom, automaticamente, quando você processar ele vai fazer desaparecer do preço final da sua compra 15%. Olha aí que alegria, gente. Então, vai ficar 15% mais barata a sua compra, independente se você estiver comprando livro ou outras coisas. Então, é muito interessante você adquirir essa obra também e ler um pouco mais sobre a história desse nosso irmão da comunidade Shalom, Ronaldo Pereira, né? Que, assim, quando o Ronaldo faleceu, Delny, em 95, eu tinha 10 anos, né? E eu estudava no Colégio Shalom ainda. E a gente escutava muito, né, falar dessa e de como foi uma dor, né, também para toda a comunidade, também para a vida do Moisés. Sim. Mas enfim, né, toda semente, né, toda a nossa vida, a morte, na verdade, como diria a Laura Salvador semana passada, né, o fim é apenas o começo, né? Apenas o começo. O fim é apenas o começo. E você também tem uma oportunidade de renascer nesse carnaval. Com certeza. Inclusive, o Ronaldo Pereira teve uma experiência que transformou a vida dele no Renascer, que é um retiro de carnaval promovido pela comunidade Shalom, que acontece em todo o Brasil. E você vai poder participar junto conosco. É só você entrar no site da comunidade Shalom, com shalom.org, e descobrir onde tem um Renascer mais próximo a você. E se não for possível você participar presencialmente, tem também no formato online, através do YouTube da comunidade Shalom. Lembrando que o Renascer é um evento gratuito e esse ano traz um tema muito especial, né? Fala sobre a eternidade. Tudo a ver com o Ronaldo. A nossa alegria é eterna e a celebração da Páscoa do Ronaldo vai cair exatamente na terça-feira de carnaval, né? Que é 17 de fevereiro, e com certeza ele vai estar intercedendo para que você tenha um carnaval diferente, né? A gente viu, inclusive, o testemunho do Ronaldo. Algumas pessoas têm sonhado com o Ronaldo, né? Convidando para ir para o grupo de oração do Shalom, pessoas que nunca o conheceram, né? Convidando para participar de eventos do Shalom. E com certeza nós temos convicção de que ele vai lá interceder por cada um de vocês, né? Vai ser muito especial. E de Nosso Senhor que muitas pessoas têm uma experiência com Deus nesse carnaval. Você pode descobrir onde tem um Renascer mais perto de você através do conshalom.org. Vamos nessa, né? Vamos nessa. Então, pronto. No canal da comunidade Shalom vai ter Renascer acontecendo esse final de semana, domingo, segunda e terça. Vai de forma online para você que não vai poder participar em lugar nenhum. E próximo sábado, Fazendo Barulho especial. A gente se encontra, espera por você a partir das 11 da noite, aqui na Rede Vida de Televisão, no YouTube do Fazendo Barulho e na Shalom FM. Deus abençoe. Até o próximo sábado. Shalom. Espero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some Espero noise. lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera.